vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. É certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando uma luz, a energia que emana de todo prazer. Ai, que gostoso. Não, e é nesse clima, assim, que a gente começa o segundo episódio do Pod 15, diretamente do CW15 Cowork, com esses convidados maravilhosos. Já deu pra sentir a vibe, né? O clima daí. Creu Fidelis, seja muito bem-vindo, junto com a Beatriz Munhoz, sua parceira, companheira de vida. E olha aqui, ao meu lado, Robson Benincasa. Ah, então Robson falei certo. Benincasa. Robson Benincasa, também músico, parceiro, amigo de infância do Creu, né? Estamos todos em casa aqui, né, gente? Exatamente. Esse Pod 15 aqui tá com o tema Filhos da Música, né? Então a gente criou esse tema musical para explorar um pouco dos artistas que a gente tem aqui na nossa cidade, conhecer a história deles um pouco mais de perto, pra gente dar risada, conhecer um pouco mais a intimidade deles, né? O que muita gente ainda não conhece, né? Muito bastidor. Não é, Bia? Não, inclusive o nosso coffee, né, já de começo, já deu pra gente tirar bastante coisa. Né? Já era um capítulo já, né? Se estivesse gravando ali, já estava certo. Que coisa, eram muito rebeldes, né, Creu? O que eu achei fantástico, rock and roll, né? A gente ainda tem atitude rock and Ainda roll. somos, né? Eu acho que assim, a atitude rock and roll é isso, né? De tipo tentar melhorar o que tá ao seu redor, né? Deixar mais gostoso. Mais original, mais autêntico, mais né, autêntico, né? Então a gente, várias histórias, né, que a gente vai contar por esse programa e acho que vai precisar de mais um, né? Exato, ainda não vai ser o suficiente, a gente tem que estender. Eles me deram até 2 horas, então vamos deixar rolar, tá? Eu já entrei com uma música assim que já é uma polêmica também, né? Que a gente que toca no barzinho, né? Eu e o Robson, a gente voltou, a gente tá com um projeto que chama Café. Sim, entre tantos projetos, né, sim, Criou sim, esse sim. do café, mais um fantástico. E aí, que nem na madrugada, rolava, como que é? Na madrugada, vitrola, rolava um blues, o pessoal canta assim, né? Trocando de biquíni sem parar, né? Assim, e é tocando BB King, né? Então tem várias... Eu falo que tem várias brincadeiras, né? Que nem... Sempre achei, trocando de biquíni. Então, né? Que nem uma também que é uma polêmica, que o pessoal, como que é? Aquela do Hit... Um abajur cor de carne, é carne mesmo. Né? Tem pessoas que cantam carmim, um abajur cor de carmim. Sim, né? Que é o vinho. E tem outras, né? Como é que é? Sumir pela ilha, né? Também. Sumir pela ilha. Tem várias, né? Muito bom. Eu já comecei com... A música é bom por causa disso, né, Creu? Dá vários sentidos. Eu falo brincando assim, as pessoas não precisam saber muito sobre música, né? É sentir a música. Sentiu a música, gostou... Se identificou, é o que importa, né? Que nem, não precisa que nem... Às vezes as pessoas mandam, né, bilhetinho pra gente tocar, né? Uma vez o cara escreveu assim... toca para este caboclo, né? Não é para este caboclo, é faroeste. Caboclo. Mas eu acho que o cara tá tão já, né? Tipo... Mas alterado, entendeu, né? Mas eu entendi. E tocou, né? eu li e traduzi, né, pro idioma nosso. É igual o instrumento musical que chegou até você diretamente do Japão e você conseguiu traduzir e tocá-lo. Impressionante essa história também, hein, Creu? Né? Tá aqui então, bichinho, né? foi onde? No Bar do Português? Então, né? Essa história? Uma amiga, ela tava fazendo... Aliás, ela tem uma prima que... Ela tem uma prima que é concertista. E ela foi pro Japão, e ela, em falar nisso, vai ter o Japão Fest, né? Essa semana, verdade. E aí ela me trouxe... Aí, ó, você podia tocar ele lá, Creu. Olha, quem atração sabe? principal, A gente nunca pensou porque... nisso. Acho que é porque ele chegou na pandemia. Então ele chegou a na gente pandemia ficou, também. né? Tá. Fechado em alguns sentidos, mas é uma aí, ideia interessante agora, né? Olha. Ela trouxe esse negócio, parece uma máquina de escrever, né? Olha isso, gente, que fantástico. Achei demais. Legal. Falei, que é isso, Creu? A sonoridade é linda também. Remete àquela coisa de mantras, né? De uma coisa mais
Arrepia, E aí, né? que nem ela... Sim, ancestral mesmo. Ela né? trouxe esse instrumento porque a prima dela era concertista, estava no Japão, Uhum. e ela viu que tinha isso aqui na escola, nas escolas, né? Não sei se eu mostro aqui. Tipo, lá no Japão é um instrumento comum deles. É um instrumento comum, é como se fosse o cavaquinho deles lá, não sei, né? Esse o pessoal chama de taishogoto ou taishokoto. Aí Tá. ainda estou estudando né, de onde que ele veio e tal, mas assim, O a origem significado. dizem que é de Nagoya, inclusive é chamado Harp Nagoya, né? Até tipo, não sei onde que eu vi algum Que manual. fofo. Tem o manual Tem dele, um manual inclusive, dele. né? Aliás, eu preciso de um japonês. Decifrar. Preciso de um Esse japonês. manual. Traduzir pra gente. Pra traduzir, Algum pra japonês. E aí, bom, eu entendi que ele tem 5 cordas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E elas são iguais. Essas 3 aqui são iguais e essa aqui é um pouquinho diferente, mais grave. E tem uma outra mais grave ainda. E aí Não, você sensacional. pressiona, né? Como se fosse uma tecla. E você foi mexendo e Né? aprendendo. Fui mexendo, Tem fui um dom, brincando. né? Aí a primeira música que eu toquei, naturalmente, foi Asa Branca, uma música Nossa, brasileira. simples, né, Bia? Assim, Simples. comum, uma Falei, música... "Nossa, como que ele pensou nisso, né? Gente, tá no sangue, né? Desde o útero, creio, Desde o Fidelis. De 71. As batidas do coração. Aí eu toquei assim, né? Ela falou assim, poxa, esse instrumento, né? Aí eu Lindo, ensinei ela a tocar um lindo. pouquinho, mas ela ficou um tempo na casa dela. Falou, não vou conseguir tocar isso Não nunca conseguiu. na vida. Ela me deu, falou assim, só o único que É tocou. você, é seu. Que ela mostrou para várias pessoas também, né? Vários músicos. Ninguém soube identificar a afinação. Eu intuitivamente, né, imaginei que fosse assim. Depois eu vi alguns vídeos, inclusive tem uma japonesa que ela toca com arco. Nossa, de violino. que Nossa, lindo. deve ficar lindo. Aí é um negócio- verdade, A gente até perfeito. pegou, né? eu uma peguei, pessoa deu pra ele um arco de violino. Depois não sei onde foi parar, Tá, né? não, Mas tá, sai um o som arco tá lá também. Maravilhoso, Só que eu não consegui emocionante, dominar o arco porque é um negócio diferente, não é que nem o do violino, é um arco aqui. É, até é E, verdade, pra enfim, tocar assim já é né, diferente. Que aqui no caso, A assim, né? coordenação Eu toco violão faz muito tempo, né? O violão a gente tem o posicionamento aqui. Aqui tá igual piano. E aqui tá igual violão, Nossa, misturou aí, Aí dá uma inverteu. coisa. Aham. mas Mas ela tava legal, Crio. Toca um pouquinho do Asa Branca. eu ver? Gostoso esse som, olha, gente. Mas ela é feita pra tocar esse tipo de som aqui, ó. Dá uma paz, né? Sim. Que é tipo, Caramba, lá muito bom, são muito vários sakura que chama, né? É bem A japonês gente mesmo. foi no Buda, bosque né? Aquela de coisa Garça, bem- no Lago de Garça, uma Ai, vez. maravilhoso. Levei uma lembrança hoje. Acho É. que faz 2 anos. Aham. E um domingo super tranquilo, né? As cerejeiras floridas e tal. Aí ele Nossa. sentou Sentei lá lá, e, toquei. e tocou. Ai, Nossa, gente, que sensacional. paz. Ah, teve uma vez no bosque também, né? Também. Quando tem aqui em Marília, né? O pessoal que mora aqui em Marília precisa descobrir isso, que é uma coisa linda. Tem um Assim, bosque, o bosque dos né? Os ipês. ipês, né? A É. Gabi, né? O Marilhão sempre posta, Muito sempre lindo. divulga. E a gente precisa fazer alguma coisa É lá lindo. mesmo, É eventos. lindo. Explorar Sim. aquele cenário É que é muito nosso, bonito. né? Sim. Bosque municipal e às vezes as pessoas não conhecem. Todo ano a gente ganha esse presente. É né? verdade. É verdade, Bia. E assim, podia estar no calendário mesmo, cultural da Cultural, cidade, né? enfim. Aliás, muita coisa, né, Né, Creu? muita coisa. Precisava... E aí eu tava um dia lá, eu levei o Taishogoto, porque parece dar um clima, né? Quando fica tudo branco, assim, parece que é a neve, Nossa, né? Nossa, é a nossa neve, né? Nossa, né? E aí que nem aqueles IPs todos brancos, coloridos, caindo, né? De vez em Coisas quando. de cinema, né? Aí eu tava Uma coisa tocando, linda. eu fui lá pra gravar um videozinho, né? Que eu gosto Aham. de colocar alguns conteúdos também, né? Que eu adoro, por sinal. E aí a Globo tava lá, né? Aí eu fiz Uma participação. uma participaçãozinha. Sabe aquelas partes que eles entram ao vivo, assim, no jornal? Sei, Né? antes de ir pro intervalo. Foi uma e tal. coincidência que foi Que bacana. bom. É. Se Aí eu fiz tornou o fundo pauta pra musical.
Sim. Os caras gostaram muito. Mas né? é um dos motivos que eu gosto e admiro vocês é esse, que vocês fazem acontecer, vocês não esperam nada, né, de ninguém. Tudo é motivo. Qualquer coisa Tudo é vira. motivo. É isso aí, Tudo é conteúdo, motivo para Sim. aproveitar a vida, né? Vocês têm muito isso. E a Sempre gente... foi assim, Robson? Chamou pra prosear e tem um instrumento do lado, naturalmente já o sai rolê, alegria, né? Sim. Sempre foi assim, vixe, desde sempre. Amizade- Desde quando eu conheci o Creu, acho que poucas vezes a gente não tava com o instrumento do lado e fazendo a alegria pro pessoal. Sempre poucas vezes. de bem com a vida. Assim. Tem também Os perrengues, os né? perrengues, né? Que sempre tem que A vida é feita disso, irmão né? é assim, né? Eu falo que eu trato o Creu como irmão, né? Mais de 30 anos de amizade. Teve épocas da nossa vida que a gente vivia mais juntos, a banda ficava do que a mais família. junto do que com a Do família. que com a própria família. É a família que você escolheu, né? Porque era o trabalho ali Creu. e a gente passava muito tempo junto, muito tempo. Que interessante. Como que vocês conheceram, Robson? Ó, eu conheço o Creu, acho que desde 86, 87. E Minha idade. eu tocava com os irmãos Mário e Alexandre. E o Creu andava de bicicleta ali na pracinha da Endurbe, que ele sempre andou de bicicross. Eu era o fera do bicicross. Tem este capítulo também. Ó, Tem esse capítulo também. né? verdade. Eu fui E andava atleta. bem pra caramba, né? Fazia as acrobacias, tudo. E ele falou, eu toco também e tal. Eu falei, então qualquer dia aparece aí com o instrumento. E ele foi mesmo. E aí quando a gente viu ele tocando, falou, nossa, que interessante, né? Isso Cara, é bom. É bom. Legal, tipo, ele tinha bem mais já experiência que a gente. E o Creu foi, tipo, ele já entrou na banda assim, meio que como um maestro, assim, organizando as coisas, né? Porque a gente era bem inexperiente. E ele já tinha um pouco mais Já de tinha mais experiência. E aí ficou. Aí os irmãos Mário e Alexandre foram embora e eu e o Creu ficamos sozinhos. E a gente precisava de um baixista, chamou Paulo Mota. Paulão. E aí o Paulo veio tocar baixo com a gente, que também foi assim uma coisa maluca, né? Que a primeira vez que a gente tocou já encaixou tudo. Parecia que a gente sempre... Combinação perfeita. Parecia que a gente já tocava junto há muito tempo. E era a primeira vez, assim, aí a gente ficou até, né, meio assim. E os três gostavam do mesmo tipo de música, que é música dos anos 60 e 50, né? Elvis, Beatles, Little Richard, Chuck Berry... Só som bom, Só, né? né? E Só aí a gente montou o Epibatérios, Do que Pirgo. é o do Epibatérios do Pirgo. Ó, E Duvido que vocês vão saber falar esse nome aí, ó, que vocês estão assistindo. Vou fazer uma promoção. Escreva Vai, o nosso nome desafia. certo, ganha um, né? Como que é o nome, hein? Ele e já falou. um dos objetivos de ter ficado com esse nome era esse mesmo, que o nome é complicado, né? Epibactérios do Pirgo. Isso aí. Agora você não esquece mais. Não esquece Entendeu? mais. Agora você não esquece É mais. difícil de se aprender, mas Isso. quando aprende, Gruda, pega, chama- gruda. E chama a atenção Que das legal. pessoas, para as pessoas, Curioso. as pessoas querem aprender, Querem entendeu? saber Falar, que, mas o você que é falou? isso, Demorei. por que veio esse nome, né? A gente pagou um preço alto, que assim, todo lugar que a gente ia tocar fora de Marília, escrevia um nome errado, né? Isso daí era Epibatur, fatal. Epibatur. No jornal, Epibatur. Epibatur. Isso é o... Pode falar, mas... Esses aí são o que, Tem os que a gente proibidão pode falar também. aqui. Tem os Tem os proibidos. proibidão. Tem os proibidão também. proibidão. Legal, olha só. E os locutores de rádio também sofriam para falar, né? Imagina. Aí colocava o acento no lugar errado. Epibateros do Pirgo. Ia tocar em festival, né? Lembra? No festival lá, Epibateros do Pirgo. a gente Epibateros do ficava olhando Pirgo, assim. né? Aqueles radialistas. Pra assim, gente, pra gente era natural o nome, né? Pra gente era tranquilo, né? normal. E aí, quando o Paulo entrou, foi assim, né? A gente começou a tocar nas casas aqui em Marília. E Panteão. No Panteão ainda Ó. foi com os irmãos Mário e Alexandre. Coveiro, né? Vai estar Direto desenterrando. do No fundo Panteão do ainda baú. foi com os irmãos Mário e Alexandre, lá no Aham. comecinho mesmo, né? E quando eles foram embora, nós ficamos com o nome. E quando eles Tá. voltaram para Marília, eles A queriam... banda já estava explodida, né? a gente mas já eles- já tinha... Eles voltaram também com um nome bem magnífico também. Aí eles voltaram, queriam voltar comigo com o Creu, mas não dava mais. Chamava Máquina Peluda. Nossa, não. Aí Eu eles prefiro vão- Epibatérios do Pirgo. Né? Montaram Máquina Peluda, que era uma banda bem legal também, com o Deu Carlos certo. André na bateria e tal. Foi legal pra caramba. Curioso o nome, né? Curioso. Sugestivo. Não, teve uma época que aí a gente ditou uma certa moda, né, dos nomes estranhos aqui em Marília, né? Sim. Aí teve foram Máquina referência, Peluda. né?
progenitores de Grugumilos. O Oxiurus. Oxiuro. Olha! Tinha uma banda que chamava Oxiurus. Oxiurus, verdade. E aí foi, aí passaram-se Mas até já... hoje, né, eu queria ter uns nomes diferentes. Também. E hoje a gente tá com café, né? Hoje Hoje é o café. Não, porque porque assim, meu, cada vez, eu não acredito, assim, eu já tive várias bandas, toquei algumas bandas, né? E assim, os locutores, principalmente, assim, eles complicam mais a vida do que nem, a gente tinha uma banda um tempo atrás, né? Eu fiz parte de uma banda chamada Lobo Guará. Lobo Guará. Certo. E aí o apresentador toda vez chegava assim, estamos aqui com o Globo Guará. E eu falei, gente... parte do Lobo. Lobo. Aí teve também uma banda que eu toquei no começo, no início dessa banda, é a Baladeira. Certo. Que fez bastante o circo, né? O carnaval aí. E, meu, o locutor também chegou assim, agora com vocês a banda Bananeira, né? Tipo assim, né? Da onde tirou isso, né? Baladeira. A gente falou, meu, nome mais simples que isso, né? Baladeira. Bananeira. Nossa, Ai, gente, eu não sei que né? o povo confunde. É verdade. É que nem o meu nome, né? Creu. Creu Fidelis. Creu É. Fidelis. Todo mundo, eu faço a pergunta pra ele. Creu, quem é mais famoso, o Creu ou o Creu? O Creu, verdade. Mas, ó, Na época do Creu. Mas foi a Alcione que fez, né? Começou com tudo isso. A né? sua irmã? Não, a Alcione. Alcione? É marrom. A marrom? Ela tem uma música que fala assim, né? Como que é? Seu Você é negão de tirar o chapéu. Não posso dar mais, senão você... Creu. Aí- Foi a aí irmã pegou- dela, Aí, já só pegou. que, aí veio o MC Creu, que acabou com a minha vida. Aí, tipo... Só que assim, o engraçado é que quando eu Verdade. termino de falar meu nome, eu falo assim, e aí, como é seu nome? Creu. Então, Creu. Aí é Creu. Não adianta. Aí Aí é eu falo- difícil, Aí eu né? falo assim, meu, o que você acabou de ouvir, Peraí, né? O que eu acabei de falar, né? E aí a pessoa... tem pessoa que fala assim, eu prefiro chamar você de Creu, que é mais bonito. Creu. Aí eu falei Tem assim- dia que ele fica tão assim, ele fala, não, é isso mesmo, Tá bom. bom. Deixa. Cansado. Não, Nossa. aí eu tô Creu, fazendo então. o seguinte, né? De uns tempos pra cá, eu comecei a fazer o seguinte. Tá. Meu nome é Creu, né? E o seu? Meu nome é Luciano. Então, Marcelo. Ué. Né? Tipo, A pessoa leva um susto. leva um susto. verdade. Mas eu não sou Marcelo, não. Eu gosto, acho melhor. Acho mais bonito. Eu pergunto pra ele, Olha, quem que é o mais Essa famoso? aprendeu, né? Creu. Eu pergunto pra Creu. ele, quem é o mais famoso? Não, mas, é o Creu ou o Creu? Mas me chamaram já de Kelvin outro dia. Estamos Nossa. aqui com o Kelvin. Falei, gente, não é Creu mesmo, é Creu. mais fácil. E por que o Creu você falou por causa dessa música? Não, Ou- na verdade, meu nome, o meu CPF, né? seu CNPJ. Meu CPF é Cleomar, né? Francisco dos Santos, com muito orgulho. Cleomar, é Isso. verdade. E aí, que nem, Isso lembrou. aí o meu CNPJ virou Creu. É o Creu. Mas assim, digamos que lá em Então casa, tá ali, né? É um apelido. lá em assim. casa minha mãe me chama de Cleo. Cleo. Por quê? Meu pai chama Clemente, minha mãe chama Maria. Aí meu pai queria fazer uma homenagem, né? Pros dois. Juntou, aí colocou o O no meio, porque ia ficar Cleomar. estranho Clemar, né? Enfim. Porque eu venho numa família de... Família. Já. Eu venho de uma família que, assim, tinha aquelas tradições de colocar tudo com a letra R, digamos, né? Roseli, Rosália, que são as minhas irmãs mais velhas. Aí Ruth, eu ia ser Roberto. Sim. E tava tudo certo. No meio do caminho, meu pai teve um... Peraí. Peraí. Vou fazer Vamos fazer uma mistura Mineiro, né? aí. Meu pai mineirinho falou assim... fazer uma surpresa lá em casa pra Isso, Dona vou fazer, Maria. vou fazer uma surpresa pra Maria, vou colocar o nome dela Ai, junto meu com o Deus meu, do né? céu. Aí Ó, virou cara. Cleomar. E assim, em casa, todos me chamam de Cleo e tal, né? Cleomar. É o Cleo. E aí, que nem na rua, ou pior, né? A minha professora de primário me chamava de Creomar. Olha, ela sempre Que as soube. pessoas que assim, que as pessoas mais simples que trocam, Sim, né, o R, Brusa, o R pelo R. né, Brusa, Cláudia, Globo Rural, né? Tipo assim, é tudo coloca Sim. o R no lugar. Né? Aí ficou Creu. Creu. E assim, até então, Você nunca ligou. nunca me liguei. Aí veio esse cara do Rio de Janeiro, que é o MC Creu, que aí acabou com a minha vida. E eu lembro que foi o Norton, sabe o Norton Emerson, né? Norton, Ele tava no aham. Rio de Janeiro, né? Eu falei assim, cara, tô passando uma temporada aqui no Rio de Janeiro. E ria, né? Olha isso aqui, kkk. Ele botou lá, né? Tava rolando um som. Ele falou assim, e foi por causa do Norton, Emerson, né? Que pode deixar bem claro isso. Vou até recortar isso aí. Que o Norton que me deu essa triste notícia, que ia ser, tipo assim, ele previu né, o futuro. Olha o que te espera Que é o aqui. que me espera, né? Tipo, e aí virou, tipo. E assim, e é engraçado que eu termino de falar meu nome, a pessoa, mas tá. Creu. E eu falei assim, cara, A Siri. Olha lá. Olha, Até oi, o Cid. Guga tá A querendo Cid, Tá Nossa. querendo Cid, participar. Ela tá querendo.
Ô, Creu, Tá e carente. aproveita para dizer qual é o certo, para as pessoas não se confundirem mais. Sim, sim. É Creu. É Creu, Isso. gente. Ah, Mas eu e- acho que e você até se então- consolidou, Creu, de verdade. Antes era com C, né? Ah, tá. Creu de eu creio, parecia Tá, que era creio. creu, Ah, de acredito, eu que é creio. mais fácil também. Às vezes a pessoa fala assim, como é creu, cara, você lembra de eu creio? Aí eu coloquei o K porque uma vez eu me envolvi com uma alemã e ela falava assim, cara, por que você tem esse nome creu, né? Tipo, acredito, né? Creio, né? Tá. Que ela falava em espanhol quando ela veio aqui fugida do muro de Berlim, lá, aquelas histórias. Né? E aí ela falou, eu vou sugerir colocar um K. Tá. Aí eu falei, legal, fica mais. Ela falou, fica mais. Esteticamente ficou mais Ficou interessante, melhor, né? ficou mais artístico, visual. né? Então, É, tipo, até um tempo atrás, e assim, a Noite Bactérias era Creu, Cruel, Love. Que a gente tinha os nomes assim, de brincadeira, né? Sim. Que era Paulo. Internos, Que piadas é internas. Paulo Mota. Não, Paulo Vaca, o Mota. Aí, tipo. E o Robson? O Robson era Robson. O meu Besouro. era Robson Costa, acho que, né, mesmo. Ou Besourão, Que antes alguma coisa o assim. meu nome artístico era Robson Costa. Que meu nome é Robson Benincasa da Costa. Né? E lá em São Paulo, as pessoas me chamavam de Benincasa. Tá. Né? E eu tenho um grupo de composição que eu sou Robson e tem um outro Robson. Nós somos em 3. Eu, Robson Benincasa, tenho o Robson Melo e tenho o Daniel Borges. Aham. E aí, eles me chamam, para não falar Robson, qual Robson? O Melo? Benincasa, Então, ele é o Benincasa. Melo e eu sou o Benincasa. Certo. E nas escolas, eu sou educador infantil também, né? Nas escolas, quando tem nomes iguais, você não chama pelo nome na sala de aula, você chama pelo sobrenome, pelo primeiro sobrenome. Então, a criança, por exemplo, o Matias, o Pinheiro, né? E aí, todo mundo começou a me chamar lá em São Paulo de Benincasa. Benincasa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui tocar com o Creu, na bateria, Robson Costa. É Benincasa. Porque Já tá, né? porque Gravado lá antigamente de era, trás. antigamente Era era Robson Costa. E aí, Inclusive no Spotify lá nas musiquinhas tem uma música que eu apresento ele. Do Epibatérios? É. Do Pirgo? Ó. na bateria, Robson Robson Costa. Costa. Né? Mas Tem uma pasta, então, uma playlist Tem uma play. Aliás, tem Spotify. o disquinho a gente subiu pro Spotify. original Original gravação. da época que a gente ainda Tá. estava aprendendo a tocar. demais, hein? Orgânico, né? Muito É, gostoso. muito É, orgânico, orgânico, né? nascendo. Gravado assim. sem metrônomo, sem nada, assim. Demais. Eram 5, né? Que o Mário também era maluco de querer gravar a gente, né? É. Então eram os Que 4. bom, isso que eu ia falar, que vocês têm esses Registrou. registros. Os 4 da Isso é banda, raro, mais o Mário gente. no estúdio e vamos... Qual é o andamento da música? O andamento, para eu pôr o metrônomo. O que é metrônomo? Olha só, quem Tipo, que é esse cara? Quem que é esse cara, Mário. né? Tipo, é o amigo do músico, metrônomo. Eu não conheço isso não. Mas quem que Liga- fez isso, O Robson? Mário. Mário, parabéns. O Mário, ele era... Hoje- Ele Mário tinha um Bonini. estúdio... Acho que foi o primeiro Bonini. estúdio de Marília, É. né? Um dos Esse primeiros- trabalho tá um dos primeiros estúdios. Tinha eternizado. visão, né? Opa, com Tinha visão. certeza. Registrou. Não, era mais dinheiro mesmo. Era dinheiro, né, Mário? O Mário era dinheiro. Era a dinheiro, visão né? com Não. dinheiro. E aí, eu creio na música, até brinca com ele, né? Fala o nome dele numa Tipo, música e tal. E aquela velha piadinha besta, né? Mário? Que Mário? Que Mário. Tem que ter, né? Mas eu Mas- acho, então, analisando, vocês fizeram parte, então, da história da música da cidade, né? Ah, sim. Desde... Hoje a gente é dinossauro mesmo. E tão atuais até É. hoje, né? Graças a Deus. E eles têm uma sintonia muito legal. Eles ficaram quantos anos sem tocar juntos? 20? Que você É. ficou em São Paulo. Eu só dava uma canja. De vez em quando eu vinha pra cá, ele tava tocando. Aham. Que a gente nunca deixou de ter contato, né? Certo. Aí eu sempre ia ver ele tocar e tal. Aí eu dava uma canja no carrom, ou Uhum. às vezes quando era um carnaval, que você tava na baladeira, eu também ia tocar carnaval Sim. com vocês na baladeira, e tocava assim, esporadicamente, né? Mas eu fiquei lá 20 anos. O que você foi fazer em São Paulo, Robson? Ah, Trabalhar? eu fui... Na verdade mesmo assim, eu fui pra ficar com uma pessoa, né? Por um grande amor. E aí, claro, não deu certo. E tô solteiro. Tá na área, Robson Câmera, Leosa. Solteiro. Robson Aproxima a câmera assim. Tô Pode dar um solteiro. close ali, Elton. Já bota como que é? Olhar 43, o RPM. Uma música, gente, pra esse momento. Uma música né? nesse Vai. momento. Que
E aí, o que a gente tá falando mesmo? Ah, lá, Olha, sei. aí eu fui pra São Paulo. São Paulo, terminou o relacionamento. Aí terminou. Aí eu voltei. Isso. Eu voltei. Voltei pra Marília e busquei minha bateria, né? Porque eu tinha deixado ela aqui porque ela não queria que eu tocasse mais. Entendeu? Ah, não é amor, É, então. aí minha mãe falava. Né, Bia? Que- Vai! Será Sabe que aquela é coisa bem de Não mãe? era Amor, Não era. Não era amor. Cilada. Perfeito. Aí eu lembro até hoje, assim, eu sentado no chão do quarto, assim, eu tirando a... Fazia muito tempo que eu não ouvia a minha bateria, né? Aí eu tirava ela da bag, assim, chorando. Eu nunca mais vou te deixar. Minha mãe, vai, seu trouxa, né? Aí, ó, tá vendo? Vai atrás de mulher, tá vendo? É isso que dá, Não, né? mas E a gente agora- leva fama, Bia. Agora eu vou... Nada a ver Olha, isso. então. Desculpa, todo o respeito, mas não é bem assim. Não é, mas aí bateu o desespero. Né? Eu vou te levar pra São Paulo, eu nunca mais vou deixar você aqui sozinha. Falando com a minha bateria, né? Tá. Aí, meu Seu irmão... verdadeiro amor. Aí coloquei no... Não tinha carro na época, coloquei no carro do meu irmão e fomos embora pra São Paulo. Nós viemos só pra buscar a bateria naquele final de Tá. pra ver os pais, né? Aí você voltou a tocar lá. Aí eu voltei, eu entrei num site que chama Tô Sem Banda, que tinha. Caramba, bom Aí- São Paulo que tem Eu, de tudo, é, né? Tem que se virar, tossembanda.com.br, né? né? É. Aí Olha. comecei a encontrar o pessoal, aí foi. Eu passei Voltou várias a coisas. viver. Uhum. Mas eu trabalhei lá durante. Eu fiquei 20 anos lá. Durante 15 anos eu fui junto com o Foi Tocar, né? Aham. Junto com o Tocar, eu trabalhei como educador infantil. Eu dei aula de musicalização infantil. Hoje eu trabalho com musicalização aqui em Marília. Trabalho também. Que Eu lindo, parei, deve ele, ser ele, lindo. ele- Eu, E ele continuou. eu consegui juntar duas coisas assim que eu amo. Eu amo Certo. criança. Sou apaixonado por criança. Uhum. Eu vejo criança assim, meu humor muda. Né? Eu fico felicíssimo, Que felicíssimo legal. da vida. Adoro criança. E música, né? E música. E mas é demais mesmo, o meu né? combustível é o olhinho deles brilhando, assim, Brilharem. quando eles descobrem que eles podem fazer música, assim, Uhum. sabe? É fantástico, pra mim é E fantástico. você resolveu voltar para continuar então esse projeto. Na verdade, eu voltei porque o meu pai adoeceu Uhum. e minha mãe não tava dando conta mais aqui sozinha pra cuidar dele, então E aí você veio pra ajudá-lo. eu deixei as coisas lá e vim pra ajudar. E o ano passado eu fiquei meio intocadinho em casa, assim, né? Aí meus anjinhos da guarda começaram, não, você tem bom. que voltar, né? Devagarzinho. Eu posso dizer assim que eu sou privilegiado no sentido de ter os anjinhos da guarda, sabe? Esses As pessoas amigos, que estão sempre que do puxa a lado. gente É. assim, né, Robson? Porque a minha preocupação maior era ajudar minha mãe com meu pai. Eu larguei tudo lá. Uhum. Eu larguei um emprego de 12 anos e um de 10, uma escola de 12 anos e uma de 10. Tava bom lá então. Tava tranquilaço, assim, tava feliz, já tinha os meus projetos musicais, já tinha meus caminhos nos estúdios lá, que eu gravo também, né? E eu deixei tudo pra trás, porque quando você vê que tem, assim, uma pessoa que você ama que tá precisando, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? não tem O dinheiro. pessoal fala, que... mas você deixou tudo. Cara, você nem pensa nisso. Você tá não pensa certinho, nisso, né? Robson. E aí Que eu legal. fiquei dentro de casa, assim, porque eu queria só ali. Aí eu comecei a dar uma pirada, assim, sabe? Começou... Porque Imagino. a doença do meu pai não tem cura, né? Ele tem Alzheimer. Então, não Ele é volta. vivo. Não volta, né? Só... Ela só Progride. progride, né? Ela gravando mais. ela é neurodegenerativa, né? E ela Uhum. não regride. É triste, né, Robson? E eu fiquei assim. É muito louco, assim, porque eu sempre tive. Eu e meu pai, a gente sempre. Né, pólvora e fogo, assim, né? Sempre brigamos, né? Mas. E hoje você tá tendo que ter uma paciência, né? Um jogo de Mas cintura hoje equilibrou, sabe? pra lidar. Hoje eu até falo que eu Que roubo bom. ele, assim, né? Eu roubo ele, porque Sim, a gente Ele nunca não escutou. lembra, né, então? A gente É nunca verdade, escutou né? dele assim, eu te amo, meu filho, né? E hoje eu chego, meu paizinho, eu te amo. Ele fala, eu também te amo. Ai, que bom. É legal. Mas eu Mas fiquei meio malzão, assim, porque parece que é uma coisa que vai tomando conta, assim, sabe? Vai Sim, te pegando. sim. E a Bia falou, você precisa tomar cuidado, o Creó, e eles verdade. sempre perto de mim.
e me deram essa Pra força. dar o suporte, né, Bia? A É, Bia, porque ó, a pessoa, o cuidador, né? Ele É. vai Sofre muito. ficando dentro, vai participando dessa vai rotina adoecendo e adoece junto, junto, é E- verdade. e eu adoeci, cara. E a pessoa, claro, não percebe, Eu né? eu não adoeci. acredito, viu, Robson? É. Porque E é maluco, só quem passa, né? e é Sim. maluco assim que eu nunca imaginei assim, eu na cama e minha mãe falando, você não vai tocar? Eu falando, não, liga lá pro Creu. Olha Liga lá só. pro Cris e fala que eu não vou. Você Chegou vai nesse sim. ponto. Você vai sim. Aí eu fui procurar ajuda, a Bia falou, ó, se você quiser, vem aqui. Aí se você não Sim. quiser aqui, mas procura uma ajuda. Perfeito. Aí eu procurei e... Tá te ajudando. Não, graças Já, né? Já a saiu. Deus, Ai, saiu, graças já a saiu. Deus. Nossa, cara. Pra quem não conhece, Beatriz Munhoz também é psicóloga, gente. Tá aqui, ó, mediando também né, as histórias. Além de também ela é bailarina. Ah, é? Olha que legal. Uma grande mulher, né, Creu? Ixi, eu sou suspeito. Suspeito, né, E Creu? é a grande candidata a ser baixista da banda Café, né? Ah, Medo. mentira. Você também Tum, tum, toca, tum, tum. Bia. Mas Medo. ela, vou falar, ela é que nem a minha ex-futura aluna aqui na minha frente. Gente, eu Ex-futura. já fiz aula de violão com o Creu Fidelis. Eu e Caroline Paulo, né? A Carol Pauli também fez. Também, Estamos Carol. querendo voltar, retomar as aulas. Como que era? Vocês tinham Era um nome, a divertido, dupla, né? né? Sim, a gente Vou até lembrar. lembrou, Carol, esses dias, que eram... Ah, eu vou lembrar, mas gente. era Era o nome engraçado. dos violão, Isso, né? nome do violão. Era divertido quando vocês estavam lá na Era o escola. Memphis e o... Isso. E aí que nem ela também ela é do mesmo time seu, se ela tem umas aulas comigo, Você né? toca já? Porque eu vejo uns videozinhos, É. né, Bia? Você tá Ah, tocando um eu ukulele. toquei na adolescência, toquei Sim. mesmo. Toquei Uhum. muito, assim. Tocava em todo lugar, na calçada de casa, pra Ela quem tinha quisesse. Eu tinha pasta, Uma né? pastona cheia de Olha letras. só. 500 músicas Sério, tiradas Bia? pro tom da minha É. voz, fui mimada. Nossa, Aí- que legal. Sim, então com aquilo eu ia, né? Mas nunca fui autodidata, embora eu tenha ouvido, né? Eu tenho um ouvido Mas muito ela bom. tem um ouvido Facilidade. rígido. Ela É tem um mesmo? ouvidinho Ouvidinho chato. chato. Olha É, só, chato. que Mas bom. eu não consigo Tá. transpor isso pra mim, assim, né? Uhum. Então, toquei muito, cantei muito, dancei muito e tal, Dançou. mas, né, agora é só brincadeira em casa. É, mas é gostoso. É na brincadeira que surgem as E melhores eu coisas, adoro né? baixo, né? É mesmo, o baixo, gente, faz toda a amo. diferença numa banda. Oh, Não é? Todas. Ainda- Ó, E Ainda não é mais pra todo mim. mundo que ouve o baixo. É, Isso que eu que falo. Eu sente, sempre né? ouvi o baixo, aquele gravizão, aquele baixão. É o sempre ouvidinho. É. Uhum. Mas tem gente que fala, hã? Né? Tem gente que não sabe. E mulher eu- ia fazer muito sucesso. E aí a gente brinca, Eu mas... sou um baixista frustrado, né? Porque lá atrás, quando era pra montar banda, eu falei, eu quero ser o baixista. Aí o Marlon ia tocar bateria e eu ia tocar baixo. Aí no outro dia na escola ele, cara, minha mãe falou que se for pra eu tocar bateria, ele não vai deixar montar banda não, porque ela não quer bateria em casa. Você não pode ser o Barulheira. baterista? Ninguém tinha nem instrumento ainda, né? Você não quer ser o baterista, porque ó, senão não vai poder, você cara. acabou Olha. sendo... Aí eu falei, então tá bom, Então então, vai. eu vou ser o Foi baterista. assim. Eu não sei nem como que é que faz, mas Eu vamos adoro procurar bateria, saber. Robson. Mas- Acho sensacional. Bom, eu adoro Hoje eu música no sou geral, mas a apaixonado. bateria... Mas que nem eu sou um baterista frustrado. Esse É mesmo? Por quê, Não, Creu? não, Porque não. assim. toca bateria pra caramba, eu tenho vergonha Não, de mas tocar do assim, lado que nem dele. tipo. Nossa. Que nem eu falo, que minha primeira banda mesmo, oficial, foi a banda do Senac, né? Ah, que Que nem legal. eu tocava na banda Senac na época que tinha as bandas de Marília, inclusive, né? Marília teve uma tradição de bandas marciais assim Sim, espetaculares. Né? Tinha o verdade. Cristo Rei, da Associação, e o Senac, que foi a última que perdurou, né? Que levou à frente. Eu Também lembro do Bezerra também, que era Bezerra, do Augusto, isso, é. né? Você lembra do Bezerra, Augusto? sim. Então, tipo, eu comecei a tocar instrumento de percussão, né, digamos, né? Aí, Certo. tipo, tinha o maestro Raimon Roger Renville, ele que foi o meu mentor musical, que eu falo assim. Aí a minha história começou a mudar, né? Aí ele me ensinou Outro a ler olhar. partitura, e aí eu parti para os outros instrumentos, que nem lira, eu sabia tocar lira, mas tá. não conseguia marchar e tocar ao mesmo tempo. E eu era pequenininho também, que negócio era um trambolho, Mas, né? E aí o instrumento de sopro eu não tenho, né, não tinha gás, né? A primeira vez que eu dei uma exigia. no negócio lá, eu fiquei verde. Eu falei, não quero isso não também, né? Melhor não. Então aí que nem ele me ensinou os rudimentos de caixinha. Aí ele montou uma bateria com as peças que tinha lá da banda. E eu aprendi a tocar bateria. Né? E aí eu queria montar bateria, né? Eu E queria, toca aliás, bem pra queria- caramba. Tocar queria tocar bateria nas Toca bem bandas. pra caramba. Só que aí uma bateria era muito caro. E assim, o lugar onde eu morava também não cabia nem eu, né, direito, né? Tipo assim, imagina uma bateria.
Então aí eu meio que, tipo, migrei pra guitarra, né, digamos, né? Tá. Porque Foi precisava onde de você um começou. guitarrista numa banda lá também, é a mesma coisa. A gente... Tocar. É tudo assim, né? Toca Ó, de tudo. né? Que nem, por isso que a gente aprende um pouco de tudo também, né? A gente Pra saber se virar quando precisa, né? O Creu, acho que eu nunca vi ele tocar instrumento de sopro. Agora, de corda, o que você der pra ele vai tirar um som. Sim. E percussão também vai Também. tirar um som. Aham. E toca a gaita, né? É, A gaita. gaita. A gaita é sopro, né? É verdade. tem mas a a gaita. gaita é bem pra caramba. Mas pelo menos É, a gaita é você, lindo. você, É lindo, você, né? você É sopra e lindo, aspira, né? Então dá lindo. pra respirar. É. Que E aqueles você que- tem o projeto do Homem de uma Isso, é. banda o só. One Man Band, né? Que é... Aí a partir... Foi aí surgiu também por causa da pandemia, né? Eu já Você tinha... lembra que você foi em casa, criou lá no Sim, estúdio? lá no Foi muito estúdio. legal. Foi um programa de Natal, né? Isso, é. O especial. Acho que foi a última Exatamente. vez, né? Que É. a gente gravou juntos, né? Exatamente. Então aí eu desenvolvi esse Eu achei projeto. fantástico. Que coordenação que tem que ter, criou. É bem, Tocar é tudo bem ao mesmo doido. tempo. Tudo ao mesmo tempo. Gaita, Gaita, violão e carrom com os pés. Que é o Carro pé. com os pés, que ele faz o boom e a caixa. Gente E do céu. lembrando que a caixa é feita com a mão na bateria, né? Você toca a caixa aqui em cima e o bumbo você toca com o pé. O pé. E ele toca a caixa Com os dois pés. caixa e bumbo, bumbo. cada um com um É pé. impressionante. Aqui e impressionante. Impressionante. E aí na pandemia, né, a gente fez um circuito junto com o pessoal de Varpa lá, inclusive. Ai, é verdade. Sim. Aliás, eu tô louca pra conhecer esse Ó. lugar. Vem, a gente podia, é, né? Fazer esse A gente rolê foi juntos. ontem. Dia Ai, que gostoso. Ontem- Pertinho daqui? Pertinho, uma pertinho, hora. pertinho de uma Tupã. hora. É A pertinho. gente foi é ontem. tranquilo. Eu acho que... E estamos com algumas ideias, né? Sim, sim. Então, Ai, que vamos gostoso. Vamos conversar. conversar. É, Não é por nada, não, mas dia 22 agora eu vou tocar no Ai, Luau. no Luau lá. Lá? É, 22, sábado. E depois do Sábado. feriado, né? É. Ai, que delícia. Não sei. Essa semana, sábado? É, essa semana. Ah, Já, tá. gente. Mas assim, Gente, tá a em agenda cima. cheia. Mas assim, Que a gente gostoso. começou a tocar com o pessoal de Varpa, né? Que teve. Uma época teve um acidente lá, né? Tipo, o Vendaval destruiu a sede deles, né? Ah, tá. E aí eles começaram a pensar, que nem eu sempre falo assim também, né? Fora da caixa, né? Aí eles falaram assim, putz, Por a gente isso tem que, que eu a gente tem que. A gente não tem mais nada aqui nesse lugar. Então eles Gosto. foram para outros lugares. E aí eles Caramba, acharam um lugar que se- chamava Sapopema. Paraná. No Paraná. Nunca ouvi falar nessa cidade, sabe assim, né? Uhum. Enfim. E aí o Marcão, que ele tem uma visão também, né, tipo, de aventureiro, ele já olha o lugar e fala assim, isso aqui dá, não sei o quê, né? E a Lara também já, ui, isso aqui dá pra fazer lá. Os dois aqui Deu nem... certo, tá? Vocês né? dois. Nós dois, Sim. eles pensam assim, já... Já fazem, né? E aí Que eles começaram a bom. fazer uns luaus, né? Nesse lugar que é, tipo, é uma montanha, tipo, 600 metros pra cima, né? É. Ai, que muito bacana. legal. Bem alto. Bem alto. Bem Brincava alto, e que aí- era o nosso melhor hotel da vida, melhor hotel 1001 estrelas. A melhor vista. Já, A estrela era aqui, Nossa, a assim, estrela né? aqui. É um céu incrível, porque muito afastado, né? Sem iluminação nenhuma. Nossa, né? sabia que delícia. É, então E a era fantástico, né? A gente E lá tava embaixo as naquela cachoeiras. época Gente, da que pandemia, que não fantástico. podia Lindo, muita gostoso. gente. Falei, putz, precisava É montar uma aqui, banda, Tinha né? que 10 Aham. pessoas, né? Tá, Bem pouquinho. E aí eu comecei a desenvolver isso aí pra suprir, né? Um percussionista que eu queria que estivesse comigo, mas, né? Tipo, Vai ser eu não- mesmo. Aí eu falei, vai ser eu mesmo. Aí eu comecei a desenvolver isso que eu já fazia já, né? Só que eu fazia meio reduzido, só fazia um pé marcando o bumbo, Aham. ou outro fazendo um pandeirinho e tal, bem tranquilinho. Aí eu comecei a brincar com isso, ganhei um carrom do Gambá, né? Que é um Gambá, é. sim. O Ele Gambá, também é ele era músico e produtor tanto, né? de um grupo que tinha, o cara tinha carrom pra caramba lá, ele era Ah, patrocinado. Aí um dia eu falei assim pra ele, ô, cara, você não tem um carrãozinho lá, velho? Ah, ele é super coração, E né, nem cara? é generoso, É né? verdade. O menino Ele é nem pouco generoso, né? Vixe. Ele não tá mais aqui, Não, né? ele tá em Não. Floripa. Floripa. Ah, E aí ele me deu um carrom, que, por exemplo, assim, queira ou não queira, é um instrumento que tem um custo bem alto, carrom bom, né? Bom, Porque é uma caixa, né? Mas não é uma Sim. simples caixa. Tem que ser uma caixa projetada certinho e tal, enfim. tá. E aí eu legal. comecei E aí você a desenvolver, a elaborar, que nem eu cheguei nesse se projeto, acostumou. Aham. né? Eu fiz algumas coisas que a gente faz, que nem outro dia o Robson fez uma baquetinha para tocar um instrumento lá, porque assim, a gente tem também essa criatividade de reinventar ou adaptar instrumentos, né? Total. Isso que é A legal, hora né, que Robson? chega uma necessidade que eu entrei em contato com uma empresa Aham. que eles fazem, é uma marca que eles desenvolvem instrumentos, eles vendem instrumentos musicais e eles nem me deram resposta assim, né? Tá. Aí eu falei, cara, mas eu toco triângulo,
numa parte do show, eu toco triângulo junto com a bateria. E eu quero fazer umas viradas nos tambores e nos pratos, e o porrete, ele é de ferro, né, que toca triângulo, e ele marca muito as peles, então estraga muito as peles, e é caro, as peles são caras. E eu precisava de uma ponta de baqueta, né? Aí não tinha isso. E aí eu falando com o Creu bolando, aí eu vou perguntar pro Iraldo, né? O Iraldo, amigo nosso, é dono de uma loja de música aqui, o Iraldo deu uma ideia. Mas você já fez isso? Ele falou, não, só tô dando a ideia, se vira. Aí eu falei pro Creu, aí eu falei pro Creu, vamos. Aí meu tio me ajudou. Cara, eu fiz, ficou perfeito, certíssimo. Tá vendo, gente? Criadores, certíssimo, olha sabe? que fantástico. E agora não marca mais as peles e muito original, né? O som é fantástico. Nossa, perfeito. A empresa poderia vir aqui dar uma olhadinha. Agora inverteram, né? Agora eu tô vendendo a ideia. O jogo virou. Essa inteligência musical que eles têm, né? De uma inteligência, além, uma criatividade, né? uma genialidade, É né? verdade, E versatilidade, vários adjetivos. Assim, aparece em tudo na vida. Pois se adapta a tudo, né? Se adapta a tudo. É verdade. É impressionante, assim. O desde poder... um olhar poético, né? Pra tudo, assim. Verdade. Né? Para uma folha, né? Para uma luz. Os Serenatas, tudo. né? O projeto de Serenatas. Na gente, pandemia, o que esse cara se superou, lindo. né? Foi fantástico. Creu, olha, eu você falei é pra ele, 10. cara. Não, de verdade, você é muito bom. Ó, eu Por falo isso que você assim, está aqui. até me arrepio, porque foi um momento assim, acho que a minha cabeça ela não para, né? Então, não para, dá eu falei, pra cara, ver. eu vou ficar, eu sabia, né? Já tava sabendo como que ia se desenvolver isso, que a gente não ia ficar em apenas um mês ou 4 meses. Ia enfim. durar mais tempo. Quando a gente se deu conta, né? Do que quando a era, gente se de deu fato. conta Da mesmo gravidade, da gravidade. Eu já fazia os Serenatas, só que eu fazia só na época dos namorados. Que eu lembro que eu imprimia na impressora, assim, colocava os cartazinhos nas floriculturas, né? E aí o pessoal, tem um cara aqui que faz uma serenata. Aí começou a surgir o interesse, e assim. aí, tipo, tem até umas atrapalhadas aí que eu fiz, né? Tipo, umas serenatas erradas. Enfim. Ai, conta. Endereço errado. Endereço errado, cara. Nossa. Uma vez, demais, é isso na época quando eu fazia só pros namorados, né? Antes aí da pandemia. Bem antes mesmo, assim. Eu comecei em 94, por aí, assim, de fazer. Tá, já faz antigo bem mesmo. Aí eu recebi, né? Na época, né? Tipo, se a pessoa ligar pra mim, né? Eu anotava num bilhetinho. Aí eu coloquei lá, a serenata era no Sargento Ananias, tipo 863. Tá. Aí eu guardei isso lá, tá? Coloquei a roupinha, fui lá, do mesmo jeito que eu fazia, certo. Né? Aí eu cheguei lá, né? Aí eu fui pra Coronel Galdino. Nossa, mudei as patentes, né? Mas mudei os... General, coronel, dando tudo. E eu fui, sabe, cego, na certeza que tava lá. Cheguei lá. Tem algum sentido sempre, né? E aí eu olhei. Nada à toa, né? Obviamente, um número que tava escrito, que eu lembrei ali. O número. Você só errou a patente. Aí eu olhei assim, né? Era uma sobreloja, eu comecei, né? aí abriu, né? Assim, uma senhorinha assim, de como que é? De roupão. De roupão de banho, não era nem roupão chique, não, né? De manhã? Não era noite, né? Era noite. Que bonito, você sempre faz isso, né? Aí eu falei assim, né? Aí eu vi que o cara que tinha... dela tava sendo coraçõezinhos, assim, uma... E assim, claro, a pessoa que tinha me contratado era um rapaz jovem, né, digamos, né? E aí a pessoa que apareceu era uma senhora assim, né? Não tô desmerecendo nada, não. Mas era... Não tinha... Não tinha muito nexo, assim. Isso, não tinha, né? Eu falei assim, sentido. Gente, né? O contrato não era aquele, né? Tá esquisito. Aí eu botei a mão no meu paletó, olhei assim, né? Aí coloquei, sei que nem um doido assim, né, pela rua, né? Lá. E aí fui pro endereço certo. Até hoje ela deve estar perguntando, né? Nossa, quem será que me mandou essa serenata? Certeza. Que menino generoso. Gente, mas você vê, ela talvez precisava, né? Sim, às vezes precisava, também. Mas legal. aí eu fiz, deu tempo de chegar no lugar certo. Graças a Deus. Você lembra que uma vez que a gente gravou uma serenata? Onde que foi? Pra quem que foi mesmo? Foi no Nova Marília, não foi? Mais ou menos, perto do... A Queca, né? Eu lembro da Queca. Queca. Isso mesmo. A mãe da Queca. A mãe dela. Ai, foi tão legal. Foi a vez que eu prestigiei você de perto. Mas na pandemia, mesmo, quando tava no auge, eu fiz sem contato nenhum, né? Que eu falei, vou pensar numa coisa que não tinha contato. Então eu fazia muito para prédios inteiros. Tá. Então eu ia na rua. Olha só. E aí a galera, tipo, saía, né, por exemplo... Pra assistir. E aí eu colocava uma amplificação, porque assim, se tocar só no voz e violão não ia chegar, né?
Então tinha gente né, eu falava assim, né, você que tá em cima, né, abraça a pessoa que você ama. Nossa, que Aí gostoso. teve uma vez que a menina chegou, abraçou a planta. Não tem a Abraça ela a gritava lá, né? Abraça. Vou abraçar a Sei planta. lá, que faz demais. 2 meses que eu não É. vejo ninguém da minha família. Olha eu isso. tô aqui Não, foi muito sozinha. tenso, né, Bia? Foi triste. O Creu né? falou que eles Muito- presenciaram, assim, bastante situações, assim, sabe? Muito emocionante, É, né? eu tava lá em São Bernardo e o Creu, a gente sempre teve Sempre se contato, né? falava. Pô, cara, essa ideia tua é maravilhosa, legal pra caramba. Cara, você precisa de ver as coisas que a gente presencia aqui, porque as pessoas todas fechadas, né? Dentro de casa. E eles levando um abraço para as Poxa, pessoas. um calor, assim, né? Um Teve- carinho, né? Teve, abraço, como que é, isso Dia aí. das Mães, não foi, Foi Dia das Mães. Dia das Mães, que teve uma mãe que ofereceu, vamos supor, não foi o filho que ofereceu, foi a mãe que ofereceu para o Pros filho. filhos. Ai, que lindo. Ela tava fora Ela daqui, tava fora. ela mandou no Dia Pros das Mães filhos. para os filhos. Que coisa Que ela linda, não tava gente. conseguindo sair de lá, entendeu? Vamos supor, coisa assim que... E aí eu fiz para os meninos tinha... Nossa. Um era mais velho e o outro era de 12, assim, né? Eu sei que Tá. no primeiro impacto de 12 foi assim, Coisa Já não chata, viu. né? aí eu Então, falei o mas porquê de da repente, serenata, né? Eu expliquei, né? Toquei, porque eu sempre entro com uma música, É verdade, aí você né? fala. Aí depois eu explico o que é, né? Aí o moleque, Aí caiu a ficha, né? aí caiu a ficha, ele desabou a Desabou. chorar. E era um menininho de 12 Que anos, digamos, legal. pra hoje, né? Pra molecada que não sabe nem como que é, que referência é essa de Sim, de sim. ser Aston, né? É uma coisa muito impressionante. sim. Já fiz também pra mãe da professora minha de piano, né? Que é a Bernadette. Que aí legal. foi bem emocionante. Que assim, pra mim, né? Toda vez que eu ia lá, você quer um café? Né, ela fazia um café, eu adoro café, né? Sim. Então, assim, tipo, teve também um Dia das Mães que eu fiz mais de 25. mais de 25 Caramba, serenatas. tá chegando aí, ó. Dia É. das Mães. Fica a dica, verdade. Foi, né? foi uma maratona. Fica a Eu fiz dica. mais de 25 serenatas. É lindo, né, Creu? Não, é um Num projeto. dia. Olha, nossa, bateu o recorde. Bati o recorde. Mas é um projeto muito legal, assim, que não tem. Marília, eu conheço só você. E região, assim, né? Sim, porque Bauru, você né? O pessoal fez. o Bauru- se caracteriza, Bauru né? teve. Muito bonito. É. Que existe, né? Em São Paulo tem os trovadores urbanos, que é Uhum. um pessoal assim de Respeitado. renome, né? Só que eles vão em bando mesmo. Mas tipo, você é o Creu, né? mas aí eu tive que Nossa, fazer, né? é. Do meu jeito. né? Show, Sim, então. sim. Que nem- Lembrando do Dia das Mães também, teve uma que eu consegui reconciliar. Que lindo! Mãe A e mãe, filho? mãe e filha. Que nem assim, Putz. a filha me conhecia, Isso né? que eu falo, que vale a pena, né? A gente... Ah, sem É, dúvida. o que A o gente Creu fazer o falou que- uma vez que pra gosta, mim, né? tipo, o dinheiro não é o que, Não que é vale. o mais O importante. que vale é a vivência de você estar ali levando Robson. para as pessoas Sim, ali. sim, sim. cara. Olha, isso Nunca daí Mas foi muito É o bonito, afeto, que assim... né? O afeto que a música é o carrega, amor. né? É verdade. A menina me conhecia, né? Ela falou assim, Creu, só você vai... como Conseguir. que é, amolecer o coração daquela velha, né? Tá. Ela falou Que assim, desse legal. jeito mesmo, né? E aí eu fui lá, né? Ela escolheu algumas músicas específicas que Que eram ela gostava. isso, que era da... A mãe gostava. É, A que era relação do- das duas. que fazia, né, Tá, traduzia sentido talvez a, ali pra eles. É um situação. sentido, Uhum. afetivo, né, delas, né? Tá. Enfim. Aí eu toquei a primeira música, ela já desabou, né? A senhora que ela falou que era uma mulher dura, né? Que ela descreveu, ó. Já quebrou o Ela coração falou, ó, de você gelo. vai chegar já. lá, ela pode bater a porta na sua cara, Você vai ou preparar. pode jogar um balde de água também. Fria. Né? De água, né? De verdade mesmo, né? É. Mesmo. Eu não tive isso, graças a Deus, mas já tive coisas diferentes também. Mas cheguei lá, né? Toquei a musiquinha e tal. No meio da segunda música, ela falou assim, ó, me dá o telefone dela agora. Aí eu falei assim, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que entrar em contato com ela e falar se eu posso fazer isso, né? Ela falou assim, né? Não, eu como mãe, eu tenho o direito de me dar o telefone dessa pessoa. Meu Deus, criou. E Aí ela ligou situação? na minha frente, assim, e elas... Se reconciliaram. Nossa. Foi muito bonito. Então, É fantástico, né? É. olha, isso aí- valeu a Vivenciar pena, algo né? assim, né? Na vida. Nossa. Isso aí, Grande, vixe, né? Que bom, Grande. É forte, É, né, Bia? forte. Teve serenatas que a gente entrava no carro e chorava. Entrava, virava Eu quadra e imagino, chorava. Creu. Esse- chorava. aquele dia da Queca, eu fiquei... Nossa, me emocionei demais de depois. eu embargar Sim. minha voz e não Não conseguir... E não sair. Também. Ou, tipo, errar a Nossa, letra, Creu. porque, assim, Porque o legal... realmente se envolveu. Ah, errar a letra Vixe, era errar a letra clássico. é- Verdade. Os olhares, né?
muito Aí os olhares, assim, das parece que você meio que, pessoas. tipo, no palco E que você tá como com uma ele- banda Já é difícil, né? Inibe, todo mundo né? olhando. Nossa, Imagina você Imagina, sozinho é. ali. É, porque E ele levando Uma vai missão, É, é né? um personagem. É uma coisa- Como ele vai vestido, né, do É verdade, seresteiro. incorpora, né, Bia? Incorpora. E é impactante o encontro com as Aham, pessoas, é né? demais. Algumas mais, assim, porta de apartamento, por exemplo, na pandemia, não podia Uhum. chegar perto. Uhum. Combinava com o marido, a mulher ia Foi muito esperar. simbólico, né? Ficava no corredor, assim, né? a vontade de... Mas o olhar da Nossa. pessoa, e as pessoas falam que elas eram transportadas, assim, né? Aham. Para um outro tempo. Que É, legal. muito É, bonito. muito Foi- bonito. Conseguiu, né? Situações Trazer engraçadas isso. também, né? Teve um conta, dia que eu... Cleo. Acho que foi esse Dia das Mães. Que eu tava no carro, numa maratona, né? Tocou meu telefone, né? Ah, Eu- sim. O telefone nem toca mais hoje em dia, né? De você É mais atender. difícil. Mas eu falei, vou atender. Aí, quem insistiu? Aí eu atendi. E aí uma mulher falou assim, oi, a Beatriz, né? Eu falei, ela falou, Ah, é. fulana passou seu contato pra mim, viu? É que a gente quer seu marido. Ah, que legal. Como assim? Aí eu, oi? Oi? Ei? A gente quer seu marido. Ele faz serenata, não faz? E aí um barato. Se Ai, reuniram gente, que várias demais. senhorinhas num prédio, né? E- Se reuniram pra Pro Creu, recebê-lo. Creu. Mas o jeito que chegou foi muito Chegou engraçado. mesmo. Não, a gente quer A seu gente marido. quer seu marido. Ah, Ai, dependendo até como imagino. for, né? Eu até Tá pagando um pouquinho. quanto? E foi um barato. Foi Foi a barato. última, né? Daquele foi dia. o último. E foi logo quando vocês, né, ficaram juntos, Sim. porque já tem aí Pouco quase uns tempo. 5 anos, né? Foi bem no Não, começo da Michel. pandemia. Foi, Né? né? Foi. A gente foi viver junto na pandemia Na mesmo. pandemia mesmo. Olha Na só. pandemia que... Que fortaleceu mais ainda. Fortaleceu a É, relação. que é isso, e, né? E como foi esse Pandemia. encontro de almas aí, que Ah. parece que já sempre aí- existiu, né, Bia? Aí isso aí, Parece que sempre eu existiu. falo, né, eu conheço ela desde o aniversário da Cleópatra. Ela trabalhava de garçonete. É, né? E eu era DJ, eu tocava umas É pedras. verdade mesmo? Olha só. Não acredito, hein? Que bem que você falou, né? Ele Ó, conta as você histórias e a não gente. sabe se é verdade. Eu já tô vacinado. Não, mas na verdade, Não é, assim, compadre? na verdade, que nem assim, quem me conquistou primeiro, vamos supor, eu fiquei apaixonado foi pela filha dela. Olha Mas só. vou explicar. Eu dava aula no Criativo Tá. e assim, eu dava aula pra ela de música, né, tal, né? Ela E tava aí- no segundo ou terceiro ano, né? Com 8 ou Ah, 9 tá. anos, por ali, a Dora. Novinha, aham. Nunca tinha visto, creio, na vida, né? Na vida, Bia. Não. E aí, isso passou-se um tempo, assim, né? Tarará. Pensei que vocês já tinham se visto, já É. se conheciam. Não. Não. Caramba. Aí passou-se um tempo, né? Tá. A gente se encontrou, né? Começamos a conversar, né? Tipo, e aí eu fiquei apaixonado por outra pessoa. Que aí eu fiquei apaixonado pelo Levi. Pelo Levi. Tá entendendo, né? Como é Tô que ele chegou em mim, entendendo. Ele é uma né? figura, Eu sou né? um Conquistou bônus. os Eu filhos, sou um é o bônus. bônus. Eu falo brincando que eu primeiro me apaixonei época pela o Levi filha, o quê? pelo filho, depois. E a Depois Dora, pela mãe dos filhos. quando ela chegou da escola, né? Tinha acontecido... Como ela chama, Bia? Dora. Dora. É, Ah, que é linda. Dora mesmo. É. Não Que é? linda. Dora, Dora e Levi, tudo Dora e pequenininho. Levi. Aham, É, igual sonoro. Davi. É. A Dora tinha um professor, né, no Criativo, que teve um problema grave de um acidente, né? O Tevão. O Tevão, né? Sofreu um Ah, acidente. tá, E aí o E aí Creu eu fui a entrou. substituir. E ela chegou em casa encantada, assim, falando: mãe, você não acredita. Entrou um Gente professor do de céu, música foi na fato escola. mesmo, né, Bia? Foi, Agora você foi. conta dentro de A casa. gente foi lembrar depois, né, claro. Depois, Mas ela chegou assim: mãe, entrou um professor de música na escola. Ele é tão lindo. Olha só, Ele que é legal. tão lindo, ela falou, né? Que E Na época, ela na época tinha um empolgada. cabelão, né? Tipo, É, o Creu sempre jovem. mudando também, né, Era, Creu? era jovem cabeludo, né? E mesmo assim, a gente depois foi em festas na escola, feiras. E imagina, não Nem vi o tinha. Creu. Não, Aham. não vi. Vi o professor de música dela ali. Nossa, Até pensava que eu era um muitos velho. anos depois. Eu pensava que era bem mais velho, bem mais velho. Né? E depois de muito, muito tempo, aí um amigo falava sim. sempre pra mim, né? Que eu nem associava que esse era o professor da escola da Dora, imagina. Certo. Ele falava assim pra mim: você precisa conhecer um amigo meu músico, porque vocês têm muita coisa Em a ver comum. de projetos, que eu trabalho muito com criança, É, e né? na época Não- eu É tava- verdade. É, Na época eu tava envolvidão mesmo, né? Tipo, Sim. com Aham. criança. Hoje em dia eu parei mesmo. Tá. Eu tô mais dedicando ao violão. Você passou o bastão pro Robson. Isso, passei É, pro Rob, é. gay. Né, Robson?
E eu não atendo só criança, mas é 50% criança e 50% adulto. Então, um universo muito, né? Grande, né? Grande, que sempre fui muito apaixonada também e tal. E esse amigo falava, o Creu tem uns projetos, você também, então vocês precisam se conhecer. E você nem pá, 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 pá. imaginava que era o professor da Né? Dora. Não. Aí um dia ele falou, né? Vai lá assistir ele, que ele tem um Aham. projeto samba lá no Chaplin e tal, né? É. E eu fui com amigos e assisti, achei lindo, incrível. Aham. Nossa, né? E tudo bem. Né? Legal. Ficou, foi. admirou E aí, devagar, assim, né? Depois a gente super foi... naturalmente. Super naturalmente. Que Super, gostoso. super. Olha, era pra ser, né? E assim, eu falo, né, que nem eu não estou apenas com ela, eu estou com a família Com toda. a família. Não, você começou Sim. pela parte Né? mais importante. E né, assim, vamos o dizer. mais legal sem também, eles me aceitarem, né? É, Que isso é, muito, fundamental, é muito complicado, né, Creu? difícil, assim, né? Eu agradeço a Deus sempre, É porque verdade. é difícil achar uma pessoa que já tem uma história, Exato. e essa Filhos, história, Uhum. ser né, transferida aceitar, pra um né? novo Isso, aceitar relacionamento. você dentro da história. É verdade. E começar uma nova, né? Exatamente. Sim, E, sim. mas assim como a Bia tem filhos, você também tem. Você Tem estava também, comentando, tem. Creu? Eu tenho a Mariana que ela já está despontando aí uma grande nadadora, né, no Iara. Uma atleta, Dedicadíssima. olha, Vixe. aqui em Marília, É, então. a uma Mariana, Quantos eu até, anos, Creu? ela tá com 12. A 12. É amiga do Levi, É, né? amiga do Levi. Parceirinha, então, aí Levi também é tem, né? lindão, né? que nem- Ah, que legal. O Levi tá com 10, tá com né, 10. Bia? É. Aham. Tem isso também, né? Os dois, eles são, nossa, assim, unha e carne, assim, eles Que gracinha. dão muito se bem. dão se muito dão bem. Gente, isso é tão importante, né, Bia? Muito. Então cresceram, bom. né? De uma certa forma, cresceram meio que juntos. Tal. Juntos. A Isabela ela mora em Minas, né? Ela passou uma temporada com a gente também. Mas Mais ela velha. é mais velha. Sim. Hoje ela tá fazendo faculdade, tá com 21, Ah, tá. tá fazendo biomedicina. Olha, que legal. Mas assim, também elas têm, todas as duas, né? Tem um pezinho na música, assim, né? Que eu não incentivei. Tá, você deixou eu deixei, livre. deixei livre, porque assim, Tá certo. virar, como que é? Eu falo, né? Eu sou músico, mas assim, a nossa situação é um pouquinho complicada, né? Hoje é difícil você viver da música. é, né? exatamente. No Brasil Tem que ser é muito A bom gente ama, mesmo, mas né? paga-se um preço. Exato. Exatamente. E tem que Então, se virar, eu- se rebolar, assim, né? O valor que se dá tá muito longe. Do muito, que muito, muito do exatamente, que é. merece, né? É. O valor real mesmo da Sim. coisa, né? Enfim. Então Mas que eu deixei bacana. elas livremente, né? Nunca, sabe, dei Forçou. brinquedinho, sabe? Aham. Não, eu deixava. Aí vieram, inclusive, tipo, mais velhas, vieram me procurar, como que é isso? Que nem a Mariana mesmo, o dia que ela viu o Tati Chogoto, Ficou ela já doida. sentou assim, Ela eu só também. mostrei pra ela como que Olha funciona. só. Ela já pegou. Já pegou as Já. musiquinhas. Legal. Impressionante. Começou ela tem muito também nessa De ouvido. essa coisa de ouvido. Começou a fuçar aqui, taraná, começou a ver que essa nota combina com outra, já começou a tocar Aham. outra música. Caramba. Então, assim, Tá dentro, assim. tá dentro. Já Aí, tá. né, é só Não tem querer. jeito, né? Se ela quiser. Se ela quiser, tá aí, Tá ó. ali, Tá né? na mão, né? Exatamente. Tem um professor. Um mestre. Um mestre. Mas que nem eu falo, né? Santificado familiar, que eu tento ensinar essa aqui, é verdade. tocar Mas quem contrabaixo. sabe, né, Robson? Vamos ter uma Quem sabe, baixista. né? Vamos lá, uma baixista Né? oficial, né? Mas aí, que nem, falando da Dora, a Dora agora ela tá se envolvendo também com a música, assim, né? Tipo, mas não como Adoro. profissional, É. mas Tá fazendo mas como um complemento, assim canto mesmo. e piano. Ai, que gostoso. É. Ela tem quantos anos? 15, Adora 15. 15. É. O Levi desenha pra caramba, gosta de mangá. É mesmo. Uma vez É. você comentou, Levi Bia. desenha e o Levi é muito comunicativo, né? A gente ia Era trazer pra ele tá aqui, ia ser só um pra tá programa aqui, dele. Levi. Viu, Levi? Um beijo Você pra não você, veio. pra mas- Dora. Ó, mas Levi- aí ia roubar a cena, cara. Aí, O não, Levi- tem A que ser um gente vai programa, ter um depois programa só com ele. podcast, talvez, Programa né, só com teen, ele, uma é. coisa O mais... Levi, ele tem uns 300 anos, a gente Mas fala. olha, verdade, é um espírito Bem, mais velho, né? sim, Certeza. Vixe, ele tem um, Levi é. A gente uma está luz. com um projeto, que até vou aproveitar então aqui a deixa, né, a abertura e já convocá-lo. Falar que é uma convocação, é um convite / convocação, Creu. Certo. Mas a gente vai retomar o Grandes Vozes, lembra, Creu? Uia, legal. Que eu já fiz 2 edições. E aí eu quero fazer a terceira, que é o Grandes Vozes em Família. Porque a gente fez a primeira temporada lá em 2016 para adultos no Planeta Ecológico. sim. Fizemos em 2019 a última, né? Kids para Kids. criança, que foi na Chosmalau. Eu tava grávida, eu também sou apaixonada por criança, viu, Robson? E eu falei, antes de eu ter o meu Davi, eu precisava fazer alguma coisa pro público infantil. E consegui fazer. Graças a Deus, a Mariana abriu as portas lá da Chosmalau e foi muito Não, legal. Foi muito legal. Você mano. lembra, Eu Creu? lembro, foi... E a gente quer repetir a dose na Chosmalau. Agora, a gente já tá
com inscrições abertas Olha! oficialmente lá pelo Instagram que os meninos fizeram. Então tá Grandes Vozes _. É só você começar a seguir. Em breve a gente já vai alimentando para compartilhar as informações para vocês participarem, tá bom? Mas já vão mandando os directs aí quem tiver interesse. E assim, vale qualquer tipo de família, seja família de sangue, seja família aqui, ó, Creu e Robson, amigos, Sim. que são a família, né, que a gente Que a gente escolhe, escolhe, né? entendeu? Sim. É. O importante é se dar Ai, bem, que é ter bacana. sintonia, é ter entrosamento. Vocês que já conhecem, né, então bastante gente, Sim. o próprio Levi aí, se quiser se aventura. Não, acho que é melhor não, porque daí o Creu vai ser suspeito na hora de Opa. julgar. Ah, é, Porque não eu dá, quero não dá. convidar o Creu para ser um dos jurados Uia. oficiais do programa. Nossa. Você aceita, Creu? Aceito. Passei. Aceito. Convite e convocação. Eu faço questão mesmo da sua presença. Uia. Depois a gente vai passar todo o cronograma de gravação, Legal. mas também tem que bater as agendas, né? Mas a Sim, gente sim. vai gravar durante a semana, terça-feira, dá pra você se organizar. Pra não Maravilha. comprometer o fim de semana, os eventos, que a gente Sim. sabe que bacana. é Olha. corrido. Mas então, bora nesse projeto. Ah, eu quero ver quem vai vir pro meu time, né? Igual Exato. Vamos ver quem que eu vou virar a cadeira ali, né? Legal. Mas legal, né, Não, Creu? nossa, Incentivar um é pouco uma- a uma- música, Sim. né? Ótimo. Inclusive, o The Voice, né? Aham. O Kids agora, né? Que tem um The Voice, né? Tem, tá tem. rolando aí. Tem um menino que chama Emanuel. Ah, Ele é de Ourinhos. Inclusive, depois dá uma olhadinha. Ele é filho do Grilo Mota, ah. que eles são de uma família lá de Ourinhos também, né? O pai era músico, não, o vô era músico. O pai do Emanuel também. O Emanuel começou a tocar bateria com 2 anos. Uma 2 anos, Hoje gente. ele tá com 12. é. Meu menino Que fantástico. legal. Graça Então, ó, ele, Marília e uma graça. região, É. assim, né? Tipo, Depois- Mas ele tá no The Voice? Tá, Não, tá tá. lá. Tá, Cara, tá no meu, time assim, do Carlos Brown. Isso, tá no Tá. time do Que Carlos Brown. demais, gente, emocionante. Então, eu fiquei também, eu tô muito emocionado, Impressionada, assim, é, porque assim, é. meu, é um menino que, ele é fantástico, assim, né, você vai ver, ele toca bateria e canta, né, com o pai. Nossa, E deve assim, ser coisa É linda. lindo. É isso que a gente precisa trazer, creio. Mas é descobrir. bonito, sim, depois, com o tempo, você dá uma olhadinha lá, vê, Aham. ele é a terceira geração de músicos de uma família, e Tá. assim, eu conheci 2 bastante anos, né? o vô, né, que é o que começou tudo, ele tocava com a Neuzinha Brás, que assim, Neuzinha Brás seria tipo... Ai, como que é uma voz aqui? Tipo o Reginar daqui. Ah, tá. Então, assim, é Nossa. uma família de tradição, de Tradicional. música lá e tal. Aí eu tenho mais contato com o Grilo, que Em é, Ourinhos. em Ourinhos. Aham. E eles estão muito felizes, meu. E assim, Imagino. tipo, o menino, ele tá super realizado. Claro, Sim. não deslumbrado, que ele já É, sabe assim, é já um menino de coloca 12 ele- anos, mas ele tem também, tipo, uma cabeça, assim, Boa. boa. Aham. Então, ele tá feliz da vida. Ele falou assim, eu não quero nem saber de ganhar, eu já ganhei, né? Tipo, Com assim, né? certeza, Já. só de ter Já- já chego tá- lá, né? É. Lá no meio. E assim, uma experiência, né? Muito bacana. Mas, E ter uma edição assim aqui em Marília, então, eu descobrir achei talento. bacana É um isso pouco de do- família. É, de Porque você família, vai né, Bia? encorajar Que as você achou? pessoas, né? É. E tem esse sentido, igual o que eu falou, de unir, né? De Encontrar. quebrar, né? Alguma. sim, E porque a música toca, envolve, não tem jeito, né? Mas é uma forma de conectar. de né? promover, assim, de conectar e promover o Claro. amor, o afeto, Sim. né? Sim. Que é o o que a gente tá valor, precisando, né? Isso. A gente precisa muito disso. né? Exato. Tanto distanciamento, Da vida, não é? é. Dentro das casas, É, cada um no seu exato. celular, cada um no seu cômodo, cada um, Exatamente. não é? E aí, Totalmente isolados dentro de imagina essas casa, pessoas unidas, conversando né? sobre isso, sonhando, Tocando, imaginando. e o Ah, prêmio vai ser bacana. assim surpreendente, a gente revelará em breve. Uia. Que é isso que vai motivar, né? Também. Ainda mais. E ainda tem aquelas pessoas que ficou guardado, assim, né? Tipo, sempre teve vontade de tocar alguma coisa, de cantar, não pôde, não teve oportunidade. Sim, de participar Ah, de isso algum... já passou, é um sonho que já passou. Não, não Tá aí, tem né? idade, É, exatamente, tá aí. Robson. Às É, vezes tá você aí. é mais velho. Não passou não, tá aí. Tá aí. E nunca é tarde, né? É. Sempre é hora da gente... As pessoas perguntam, como nós somos educadores também, mas não é muito tarde para eu começar a aprender? Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Sempre é hora, né? De Entendeu? viver, de recomeçar. Sim, Esper- despertar, né? Despertar. Despertar, é. Que nem eu tenho, aí eu parei com a educação infantil, né? Uhum. E eu, claro, eu não que eu não vou dar aula para criança, mas assim, Tá. eu tô mais centrado no violão terapia, que eu falo, né? Ai, que gostoso. Que é bacana também. Tem muita gente que já tocou violão na vida Aham. e não tem tempo para montar uma banda ou praticar aquele repertório, então eu vou ajudar a pessoa, Olha só. né? Vai ter um compromisso, O né? sonho ficou guardado também, Isso, né? Lá ficou, atrás.
Tô lá Mas tá atrás. ali, né? fantástico. Adormecido. Ele já Teve- conversou teve- comigo sobre isso. Puxa, Tem que histórias legal, muito estimular bacanas. essas né? pessoas, né, Creu? Que nem um exemplo, né? Eu tive um aluno que ele chegou, ele queria ter aula de guitarra, Uhum. né? Ah, eu quero ter guitarra porque eu sou roqueiro, aquela coisa toda, né? E na época eu tinha vários instrumentos na sala, eu até dei uma enxugada, Aham. mas eu tinha uma violinha, né? Uma viola caipira. Tá. E aí, falando da questão da família, né? Tipo assim, né? Ele sempre olhava assim, né? "Ô, e essa viola aí, né, cara? Tipo. Olha, Aí eu namorando falei assim, né? ela. Eu falei, ó, é uma viola caipira. Aí eu peguei e toquei pra ele, né? Aham. Brinquei algumas coisas, falei assim, putz, isso aí me lembra meu pai, mano. Olha, Aí que ele falou assim, legal. meu pai tinha falecido também na Covid e tal. Me lembra meu pai, cara. Eu falei assim, então, vamos resgatar esse lado aí. Ué, Aí, o que aconteceu? Aquilo que era uma aula pra rock uma and roll, coisa virou outra coisa. virou outra coisa. E a partir de então, ele é apaixonado tanto pela guitarra. É. Quanto Ele pela viola foi buscar lá caipira. dentro, né? É, Foi buscar lá Nas- dentro. nas pegou emoções, lá né, Na Bi? lá raiz dentro. mesmo. Nas É. lembranças Ressignificou e um modo assim, de reencontrar esse do pai. pai. É. Né? É. E assim, muito que nem- bonito, A né? música tem esse poder, né? Tem. Tem esse poder de né, de- Gente, é impressionante. impressionante. E aí, que nem que acontece, né? Tipo, ele, num certo tempo do período da vida dele, de repente, ele tinha que ser, que a gente é assim, né? Aham. A gente anda em bando, a gente tem que se identificar com outro bando. Então, ele era Sim, roqueiro, né? Sim. Aí, hoje não, ele não tem mais o bando, ele tá lá sozinho, Olha digamos, só. tá dono dele mesmo, né? Então, ele falou, pô, é isso que eu não sou assim, sabe, assim, como que é, fãzão de tudo que... Sim, ele tem o Isso. estilo É. dele. Ele Mas tem assim, o... tem uma parte ali da música que resgata, né, o Certo. afetivo, né? E essa memória generosidade afetiva. do Creu, né? Tanto a versatilidade quanto a generosidade faz isso, assim, né? Você vai ficando mais à vontade para vontade. transitar por outros Por caminhos outros que caminhos você que não às vezes nem imaginava. imaginava. É mesmo. É É um desperta dom também mesmo. do Creu e despertar isso nas pessoas. Sim, É. sim, convida, né? Eu Acho que gosto. é tanta, Eu gosto. é tanta criação, É né? verdade, é tanta coisa nessa Convida. cabeça, né, Creu? Ah, eu não paro, eu não me permito parar. Só eu acho Tá que, certinho. eu acho que quando eu paro, eu falo que eu dou intervalo sempre, né? A gente dá intervalo, né? A gente fala assim, vamos dar um intervalinho pra retocar Nós maquiagem. demos um intervalinho de 20 Só pra anos. dar uma... Isso, Nós demos um intervalinho de 20 Eu adoro anos. intervalos. Intervalos é comigo mesmo. É Porque tão assim, bom mudanças, né? Recomeços. sim. eu É falo verdade. que a gente utiliza o intervalo quando a gente vai tocar nos barzinhos, né? Enfim. O pessoal Uhum. fala que a gente tá roubando um tempo ali. Não, é justamente isso, pra dar um respiro. Um respiro pra Pra, memória. até aquele ar dar uma circulada e entrar um outro, né? Certo. Que assim, é sempre assim, quando a gente faz um bloco, quem tava naquele bloco que assistiu, curtiu. Uhum. Vai chegar uma outra galera que vai entrar no bloco 2, digamos. Certo. E vai estar uma outra energia. Certo, E aí é um o pessoal show. que tava no primeiro também, que não saiu, vai contagiar o que estão chegando. Próximo. Aham. Então E assim vai. Então eu adoro pausas né? E recomeços, Aliás, a música precisa disso, né? É. Que nem a gente fala que tem umas pausas, né? Taran, taran, A música é som e né? silêncio, né? É. A música é som e pausa. Som e pausa. Sim. A música Então- é feita de Interessante, som né? e pausa. E você tem músicas próprias? Creu? Tem Além também. de músico, Sim, também sim. é cantor, É, compositor? A gente tem as nossas, né? Que a gente, né, gosta muito, né? Que nem... Eu tenho também, já tá no Spotify, em algumas plataformas, algumas músicas autorais. Eu apertei naquele link lá seu do Instagram, um monte de Sim. coisa, Bastante. canal de É, YouTube. isso. Ele Spotify. tem instrumentais. Tem instrumentais Tem também. Olha instrumentais. só. lindas Ah, também. mostra um pouquinho pra gente. Vamos. Ah. Mais uma pausa aqui, né? Até aqui é importante ter os vou tocar. intervalos Só que assim, pra música. eu quase não toco muitas autorais, né? Que assim, Ah, tipo... Não, fica à vontade. Às vezes eu preciso das letras. Tá? Pra Fui eu lembrar. que fiz, mas eu esqueci. eu Às vezes Meio uns Chico brancos. Buarque, né? Totalmente. Falando em Totalmente. Chico, Mas a assim- Bia contou que foi num show, né, recentemente, Sim, há 2 semanas. com a sua filha de 15 anos. Que bom, né? E ela que nos... Ter esse bom gosto, nos chamou, incentivou. Né, pra ir, né? A gente, não que a gente não iria, mas o convite foi mais Foi mais especial, dela. porque veio dela. Preciso né? ir. Preciso ir nesse show. E foi legal né? que, Que eu... legal. Foi muito Eu- emocionante. Né, a gente nunca tinha ido num show do... É, do- inacreditavelmente. Chico Buarque, Nem né? eu, A nem o lenda ali Creu, na sua amigos frente. que foram com a gente também nunca tinham ido, Aham. né? Então a Foi gente bacana. brinca que ela que levou mesmo a gente. Marcante, né? Inesquecível. É. Bom, vou contar Passarim, Tá. né? Que é... Que eu falo que eu sou um mineiro, um falso mineiro carioca. Filho de mineiro pernambucano. Que é, né? Porque aí, tipo, falso mineiro carioca é uma mentira, né?
Então eu sou natural de Lins, né? Que eu brinco também que eu é sou. verdade. Como é Eu que sou é? lináqueo, né? O Lináquio. Quem nasce em Lins é lináqueo, né? Aí eu mudei pra Marília e virei Mariloide, né? Ai, Creu. Esse é o Creu, Fidelis. E essa aqui é o Passarinho, né? Que é uma autoral que eu fiz, né? Tipo, e tem na segunda parte da música tem uma homenagem ao Levi e a Dora. Ah, né? que lindo. Então, tipo. Tá ali, escondido. Tá ali. Tá. Mas A ela música tá. tem dessas coisas, Ela né? tá assim, Sim. tipo. Como que eu posso dizer assim? Tá oculto. Tá oculto. Mas Eles sabem. quem descobrir, manda né, uma mensagem pra nós aí e fala. Assim, ó. Cante assim, passarinho. Cante assim de mansinho. Cante assim pra mim, passarinho. Cante toda a beleza, a liberdade, a natureza. Voa livre, leve e solto, passarinho. Não vá cantar sozinho, cante comigo essa canção. Deixe de voar sozinho, faz o teu ninho no meu coração. Não vá cantar sozinho, cante comigo mais uma canção. Deixe de voar sozinho, faz o teu ninho no meu coração. Cante assim para mim, cante assim bem baixinho, cante assim pra sarar, passarinho, pra tristeza ir embora, na solidão a gente chora, canta que a gente adora, passarinho. Não vá cantar sozinho, cante comigo mais uma canção. Deixe de voar sozinho, faz o teu ninho no meu coração. Não vá cantar sozinho, cante comigo. Deixe de voar sozinho, faz o teu ninho no meu coração. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Passarinho. Gente, Ela que imita o passarinho. é? Olha só! Ali, ó, que lindo! É tão gostoso, né? Ouvir o Creu cantar e tocar, é tão natural, é tão leve assim, né? Bia do céu, que bacana. lindo. Privilégio, né, Bia? Privilégio. É uma voz linda, né? Linda! A Bia Minha também voz canta. linda. Ah, já vão pensando aí, ó. Já tocam Não, vocês como que é, cantarem gente? juntos. Sei lá. Que a Dora gosta. Vixe, qual? Ela tava outro dia lá. A Dora toca também? Bia? Ela brinca com o violão, né? Ela brinca. E agora ela tá no piano. Ah, né? Mas ela brinca. Qual? Pela luz dos olhos. Deus? A Dora tá olha. curtindo. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Ei, mas se a luz dos olhos teus já olhei pra ela, olhou já. resolvem se encontrar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Ai, gente, tem que sair um show de vocês. E
vai, né? Já vamos Deixa- pensar no nome deixa desse pra uma show. próxima, gente. É só pra... Que voz só pra- gostosa, doce. Eu nunca vi, primeira vez que eu vejo. É só Sério? pra... Sério, É, não vocês- sabia, vocês sabia têm que que ela ir lá em cantava. casa, É, tem que lá... Não, No a recanto. gente convidou já, Lá em mas casa não É deu mesmo. ainda Não certo. deu certo ainda. Da nossa Na casa. sua- É. Aliás, já tem você trabalho, também, né? Você também. É, a gente Sim, canta a gente precisa e toca retomar. muito em casa. Ai, em vamos, casa. Bia. Olha que a gente tá É. tentando marcar alguma coisa, Então, mas vamos mesmo, sim. gente, Vamos de sim. verdade. É. Então, esse é o nosso mal, né? Tipo assim, a gente não consegue reunir É, como antigamente, né? Eu digo antigamente nem isso, é como anteriormente. Antigamente é muito longe, é né? muito longe. É, que nem... Como antes, é isso Mas mesmo. assim, o que acontecia antes, né, da gente... Por isso que eu falo assim, a gente tá perdendo um pouquinho da essência, né, do humano mesmo, né? Uhum. Da gente se reunir na casa mesmo, né? Sim. Tipo, Sim, receber, era na né, fa- os na amigos. varanda. É, ou é verdade. né, que nem o pessoal colocava as cadeiras na rua, você lembra? Ixi, Quando o pessoal Lembro. tocava na colocava? calçada Sim. de casa. na E aí varanda fazia de que nem o casa, pessoal né? fala hoje da tal da resenha, né? Tipo, Sim. a resenha, os nossos A pais resenha já de faziam hoje. isso É, com maestria, né? Tipo, exato. e aí tinha música, que nem a casa da Bia, ela fala que era É, uma meus casa... pais eram boêmios, era uma casa Olha, aberta. É verdade, Bia. Minha casa não trancava nem a porta. Ai, era que aberta. gostoso. Era aberta e a varanda de casa era na avenida principal, assim, da É que era de cidade. Oswaldo Sou de Cruz. Oswaldo Cruz. A de Oswaldo Cruz. Era na Cidade avenida- que produz de dia falta água, de noite falta luz. É. Ele adorou o hinozinho paralelo nosso. Sabe aquelas besteiras que a gente cria? A gente estudou no TAG, né? Tomate azedo, Isso, é. gostoso. Pega isso. Quem é da época do TAG, né? Que é o Tomás Antônio Gonzaga, que era Ah, uma escola aqui em Marília, Sim. a gente cantava o hino, né? Tomate azedo, gostoso, de quem Marília amor. Aqui se planta semente, Aqui desabrocha sobre... A gente tirava um sarro, né? Tipo, só zoeira, Olha que né? barato. tomate azedo gostoso, né? Tipo, Tomás Antônio Gonzaga, né? TAG. Então, o dia que ela falou do Oswaldo Cruz, né? Que O De dia hinozinho. falta- é assim, né? Adorou. Oswaldo Cruz, cidade que produz, de dia falta água, de De noite noite falta... falta E ele vai tocar em Oswaldo Cruz, ele toca bastante toco. lá. Ah, é? Que é, que tem A muitos cidade amigos. inteira, tal. Aí as conhece. pessoas olham e falam, gente, como Não, eu que faço ele porque- sabe? né, tem a o hino? homenagem que ele faz pros marilhenses, né? Também, das músicas. Eu vou descobrir quem que é marilhense Ah, é? aqui de verdade e tal. E aí ele toca. Aí eles um- só mandam... Não, que nem, vamos ver, você é Quer ver? marilhense, É bem interessante Ai, isso. Ó, que nem, ó. Você conhece a música aqui, ó? O brilho do sol não é tanto, o mundo pede a beleza. Com óculos da Óticas Brasil, É verdade. o mundo fica maravilha. Foi a ótica que surgiu e cresceu junto com Marília. Óticas Brasil, a única especializada. Todo mundo sabe, cara. Aí, por falar nisso, clássicas, Óticas né? Brasil, eu tô precisando de um Vamos óculos. patrocinar aqui, ó, o Pod Ó, 15, nós né, dois, Mônica? Banda Café. É verdade, ó. Tô precisando renovar um óculos aqui, porque né, Perfeito. tá E aí tudo- o pessoal fica assim, né? No meio do show, ele começa a tocar isso. Aí tem uma na Francine tem, na Francine tem. né? Lembras das antigonas, né? Tem também como que é. O- Tem uma que não é jingle, mas todo mundo se falar, né? Que é Montreal. Portas e janelas. O telefone da Nossa Senhora de Fátima, a gente sabe até hoje, né? Como que aquele que é 330089. Não, aquele que é o. Ah, tem o que ia ser aquela. Na Avenida Sampaio Vidal. Que leva no Que a gente nem sabe que não quer, né? Só. 1900, sei lá. Ali já entra Portas e com Alceu Valença, o povo tá tudo assim, já entra com Alceu Valença e já. Dá um E susto. já emenda na já outra. emenda, tá? Ah, é Pessoal, uma que nem- comédia o show do Creu, né? É, Bem é. divertido, A né? gente faz umas brincadeiras. que Várias agora, emoções. por exemplo, tem um canal agora, tipo, chama Tunando Tudo. Ah, No YouTube? Instagram. E o cara pega uma frase e ele fica repetindo, que nem tipo. Tá. Tá lá, tipo, diz pra fica muda, faz cara de bermuda, tira essa bermuda que eu quero, você muda, né? Tipo assim, né? Sim, sim. Eu já Que fazia isso. engraçado, Eu e já ele fazia pegou isso. pra... É, Aham. eu já fazia isso também, né? Tipo, que nem uma pessoa que não sabe cantar música, né? Quer dar um migué, fica lá, né? Tipo, Caetano Veloso, né? Aí a pessoa, né? Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. É isso. Só o ritmo. Que fica.
Alguma coisa acontece no meu coração. Ai, adorei, creio. Aí vai, ó. Alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa acontece no meu coração. O que acontece? Alguma coisa acontece no meu coração. 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 Tem também, aí vai, né? Tipo aquela, tipo assim. Fantástico. Aquela. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? De que me adianta viver na cidade? É o mantra, né? E fica. Acaba sem fim. Não vem. Tem uma página disso agora. É, tem uma página que o cara Olha faz. que interessante. Mas aí ele pega os originais mesmo, muito legal. Depois vê. Que legal. Que nem tem um que ele fala, né? Tipo aquela. O que é que ele fala? Só gastando grana. Assim. Só gastando grana. E vai. Só gastando grana. Verdade. Aí fica aqueles áudios, né? Fica repetindo. É, Mas eu já fazia já essas Em besteiras alta. aí de brincadeira, Aham. né? Eu falo que a pessoa não sabe é cantar isso. música, né? Que nem o menino da ué, porteira, melhor, né? melhor saída, gente. O menino da porteira mesmo, né? Você, que nem eu provo também que eu posso cantar menino da porteira em qualquer música internacional. Que encaixa. Vamos lá. Que nem aqui, ó, o YouTube, ó. Você já viu essa? Olha. Né? Essa aqui conhece, né? YouTube. Mas agora, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, Ai, creio. de longe eu avistava a figura de um menino. E aí vai, né? Tipo, aí essa aqui, ó. Eu sempre não sei se é Beyoncé ou se é Rihanna, mas é aquela assim, ó. Toda vez que eu viajar pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Que é brilhante. E vai, né? Tipo, aqui também, ó. Cabe. Gente, demais. Essa é melhor, né? Que o cara fala, né? Aí a introdução é gigante, mas eu já vou cantar assim, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe avistava a figura de um menino. E vai, né? Tipo São assim, inúmeras que cabem. todas. Verdade. Se você pegar algumas músicas, Barato. cabe, que nem tipo aquela. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. E vai, né? Não tem fim, cara. Gente, Então, vocês têm que ir lá em demais. casa, porque a Temos gente brinca que bastante. continuar essas brincadeiras aqui, ó. Que nem, eu brinco também, né? Tipo, imagina tem alguns cantores que, se regravar uma canção que é conhecida nossa, a voz dele dá medo, que nem é o Zé Ramalho, né? Zé Ramalho, imagina o Zé Nossa. Ramalho cantando Segundo Sol, né? Segundo Sol vai aparecer de verdade. Que fica assim, né? Ano segundo, sol chegar, né? Para realinhar as órbitas dos planetas. Se vier na voz Artista, né, dele, gente? se vier na Meu voz dele, você Deus. fica até com medo, né? Música. Vai aparecer o segundo som. Ou ele cantando, que é o hino nacional, cabe certinho aqui, né? É a música dele. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, retumbante. Aí vai, né? Muito bom. Não tem fim. Agora, né? Os personagens, não Tem tem. fim. Não tem fim. E é bom que o Creu domina tudo, né? Sabe de tudo um pouco. Legal Sim. que ele leva isso pro show, né? Pro show, E- faz parte do show. E vai né? girando, assim, a gente não consegue cutucar o povo por Contagia. aqui, aí ele vai girando, vai cutucando daqui, Por aí vai ali. girando, até E furar a barreira. A ele hora vai que fura- sentindo, a né? hora Ele vai que fura a sentindo a barreira. galera. Tem o Djavan Sim. cantando marchinha, né? Também essa. É aquela assim, tipo, tem a música Síria do Djavan, né? Que ele canta assim, né? Você pensa que cachaça é água, mas cachaça não é água, não. Gente, que delícia. A cachaça vem do Alambique, água vem do Ribeirão. Aí cortaram o coração da minha sogra e vai, né? Tipo, Gente,
Gente, é demais, creio. E a galera vibra, né? A galera fica Nossa, doida. fica Ou doida. que é os ditados também, né? Como é pegar um roupa nova, né? Água. Como que é? Como que é aquela do. Água. Tanto bate até que fura. E vai, né? Como que é? Tu me digas com quem andas que eu te digo com tu és. Ditado. Tinha só os ditados, assim. Eu fiz um monte de ditado junto com. E onde que tá tudo isso, Creu? Ah, cara, Você vem registra do... tudo? Não, Publica, essas- compartilha? Não, Isso aí você são coisas cria um antigas, né? negócio- De rodinha de violão mesmo. Ah, mas tem que criar uma Mas página. vem do Ali mais Epibatérios, uma, né? É. Do... Tudo isso vem da Epibatérios. que a gente gostava, a gente falava que a gente fazia besterol, né? Que é um besterol, né? Em vez de ser rock and roll, é besterol. Besterol. Porque a gente fazia muito... Se a gente não tivesse ensaiando, a gente tava junto fazendo essas coisas, com o Zoeira. violão na mão e... Que nem a gente tem uma música do Epibatérios, chama Whisky. Aham. E aí a gente colocou essa música uma vez, assim, né? A gente foi apresentar ela e tal, a gente tinha um release, assim, falando sobre ela. Essa música foi feita, né? A gente pensou muito, né? Que acorde que a gente ia fazer, que solo, né? A gente faz uma introdução total, assim, Aham. gigante. E aí eu falava, né? Ó, se o pessoal quiser levantar pra cantar, bater palma, Dançar tal, né, com a dançar, gente. então a gente, assim, ó, fica à vontade. Aí a gente tinha a banda toda Era preparada. um festival, né? Era festival. E a gente chegou no assim, né? Teatro Municipal. É. Ah, tá. E a gente chegou, né, um festival, era um festival, acho que é do Banco do Brasil, se não me engano. É. Né? E aí a gente falou, né, os jurados todos preparados, assim, pra ouvir a gente tocar. E a gente chegou, né, se Olha. posicionou, colocou os instrumentos e tal. Beleza, né, se vocês quiserem levantar pra curtir e tal, e eu lá, né. Vamos lá, Robson, beleza? É 1, 2, 3, Whisky. Obrigado. Nossa, A plateia gente, ficou assim, ó. que legal. Vocês causaram, né? Causaram. A galera ficou Epipatérios assim, do cara. Cargo. Tem registro. A gente quase ganhou, só não Sério? ganhamos porque falar assim, ó, isso aí não é considerado, era aquele juiz mais... O juiz mais chatão. mais chato. O tal, pessoal ficou meio parado Como assim, chamava aí o daqui a pouco festival? começou assim. Nossa, aí ficou louco. Porque, A assim, galera ficou... Saiu da caixinha delírio total, né? Na verdade, a Chama música é. Whisky. a E aí eu música- falo, né, a única música em inglês nossa, tal, né? Gente, que... Demoramos pra fazer, pra pensar, como que a gente vai fazer isso Nossa, aí. toda aquela introdução. Isso, né? A pessoa fica toda Creu, esperando esperando e uma o baita whisky. música. Você chamou o Natan, E né, aí, também? mas aí vocês ganharam o festival? Não. Ah. Como que chamava, lembra? O festival? Acho que era o Festival do Banco do Brasil. É, o Festival do Brasil. tá. Era o Festival tá. do Banco do A Brasil. gente já participou com 2 músicas, né? Que legal, E essa Creu. foi uma, né? Aí, tipo, os caras... né, tipo... Tá zoado, E tá aí, de tipo, sacanagem. o whisky, a gente saiu do palco. Saíram tal, fora, obrigado, tal. Gente, que legal. Mas assim, só a montagem dos instrumentos demorou mais do que a música. Que a música, um Né, segundo. de arrumar, regular tudo certinho. a gente lá. Mas esse era o Tem o objetivo, vídeo né? disso aí. Tem um vídeo. E tem vídeo. Tem tá? um Não vídeo. tem- Onde Dele que as falando pessoas tudo podem- isso. Ah, é? né? Tá no YouTube? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Ah, depois tem que Eu lembro que tinha recordar eu lembro essa que tinha eu um já vídeo, assisti, Tem sim. A gente chama ainda chama que na verdade ele é nosso hold. Era o Natan, né? A gente chamou o Natan pra tocar. O Natan pra tocar a segunda, a guitarra, digamos, né? Que Aí eu o falo. Natan entra, põe o cabo. Foi o cabo. também. Não, tá sem cabo, que era o Nossa. Miguel também, né? Tipo assim, né? Pra ele só fazer uma Só graça. pra fazer uma né? graça, um volume. E o pessoal gritando, cadê o cabo? Ele dá. E aí, Era uma performance, Era uma na verdade, performance, né? Sim, Era sim. uma performance O pessoal musical. ficava Gente, surpreso. demais. Ficava surpreso assim, mas eles já esperavam que ia ter alguma Que ia- coisa, que a gente ia ia continuar, aprontar né? alguma Tipo, coisa. Tá, né? certeza que ia ter uma música mesmo, Sim, depois maior. Sim. Mas, vixe, Legal. A Bia tava falando que os pais eram boêmios, Oswaldo é Cruz. verdade, É, tanto Mas e assunto. aí, você lembra o que você ia falar, Bia? Vai, É qualquer que coisa? a gente tava falando da sei casa, se eu de cortei. reunir na casa, né? De estar com as Aham. de pessoas. encontros, né? E a minha Tá. casa era assim, né? Além de a família da minha mãe era menor, né? Mas a família do meu pai é enorme. Nós somos em 18 primos. Olha, Todos família ali, sempre pertinho. grande, Então, sempre da noite. Sempre, e tudo na minha casa. Nossa, É, era mesmo o cada um point. morava, tem gente no Brasil inteiro, fora do país, mas final Se de reuniam ano era ali. tudo na minha casa. Tá. Era colchão pra todo lado. Ai, que gostoso. Uma casa aberta, né? É. E era na avenida principal da cidade, gigante. Mas assim, era o Banespa, né? Na Aham. época, o Banco do Brasil, minha casa e um boteco. Era a única casa do quarteirão. E Da- o restante era Comércio. comércio.
Então, entrava de tudo na minha casa, entrava gente, o portão era aberto. Minha mãe deixava, sabe aqueles garrafões de 5 litros de água? Aqueles Olha azuis só. com a tampinha? Ela deixava na varanda para quem quisesse. Pra quem quisesse. Passar lá, tinha uns copinhos Que e tal. graça. Para tomar água. E era assim, minha casa era aberta, Aberta. boêmios, iam tudo, né? Iam todos os shows, Canecão, Aham. Vinícius de Moraes, né? E essa coisa de conviver, né? Ter sempre um belisquinho, uma cervejinha, né? Sim, Que a gente delícia. tenta resgatar. É, por né? isso A gente tenta. Faz parte, assim, né? Da Aham, veia vocês da se gente. deram Já tão que a bem. gente teve, né, um pouquinho disso num certo momento, né? E depois a gente perdeu. A gente pode deu resgatar uma- essa Uma ideia, né? quebra. De Voltar, juntar. isso Juntar a mesmo. galera mesmo, tipo. Como era antigamente, a gente pegava, né? Sentava na calçada, comprava um vinho barato, né? Uhum. Fazia uma fogueirinha com alguma coisa que tinha lá e tocava violão. Tem até a Super, música né? do Qualquer Paulo lugar é Mota, lugar, né? O pô, Sentada na Beira da lugar, Calçada. Que ele tem uma música do Paulo que tocava baixo comigo, que eu criou no Epibatérios, depois girou e virou 3 Trem, né? A Ah, mesma tá. banda. É a mesma banda, só que Porque assim, trocou o de nome. Epibatérios também aconteceu isso, né? A gente saiu, Tá, eu saí do Epibatérios, o Robson saiu e tal, e o Epibatérios continuou por um tempo. tá. E aí a gente estava no mesmo tempo também voltando com os 3 da original, né? Digamos, da formação mais Certo. clássica, não a original, né? A mais clássica. E aí a gente não podia usar o nome porque os caras estavam usando. Já Os tava caras usando. estavam na estrada com o nome. Entendi. E aí a gente falou, vamos montar uma outra banda, e a gente pensou no nome também, outro nome, 3 Trem. 3 Trem. Que era 3 Trem. É bom também. Bravo. Era 3 Que Trem. é o mineiro falso que eu falo, esquisito. mineiro falso carioca sou eu. E o Paulo fez uma música que se chama Sentada na Beira da Calçada, que assim, a gente sempre, nessas bandas, a gente sempre cantava assim, o que estava guardado no coraçãozinho Coração. mesmo, assim, né? E ele paquerava uma moça ali da frente da casa dele, e ele sempre via ela sentada nas brincadeiras de férias, assim, ela sentada na guia brincando, assim, né? A gente brincava de queima, de mãe da rua, e eles ficavam sentados na beira da calçada. Que E gostoso. fala, sentada na beira da calçada. E ele fez pra ela, né? Um Ai, que amorzinho de gostoso. infância, assim. E ele retrata que ele havia sentada na beira da calçada, né? Na Que é essa música, coisa de né? antigamente que não tem mais Não hoje, né? tem, é verdade. Hoje na rua você vai Não brincar na existe rua, mais a isso. bola vai lá, o carro atropela, não tem mais jeito. Nadar na enxurrada. É. Era uma delícia. Nossa, que delícia. Gostoso. Carrinho de gente- rolimã. A gente brinca, porque na esquina de cima da minha casa tinha uma autoelétrica, Aham. né? E aí a gente brinca hoje que os óleos essenciais desciam da autoelétrica pela enxurrada. Pela enxurrada. E a gente já se banhava Já, nos óleos. gente Os amigos de do infância a céu. gente brinca, porque era isso mesmo, né? Deitava Perdeu- lá e ficava. Perdi a unha do polegar no carrinho de rolemã, É. perdeu o tampão do dedo Do jogando dedão. bola. Dedão. Ixi, Ixi, Éramos isso, bem cara. mais Que nem- eu fortes, sou da né? época que Mas- era proibido andar de carrinho de rolemã no 9 de julho, né? Porque a 9 de julho era... É ainda, Ladeira, né? Continua. né? Mas É. era, vixe, aí a polícia chegava, sabe assim. Aí teve um fato também que foi ali... Agora eu tô morando na Rio Claro, né? Que era onde... Tá na Rio Claro, É. Creu? Ah, que legal. É, a a gente gente tá tá morando lá, ali. a gente saiu do... E assim, onde tinha um digamos que a- bosquezinho. Sei, sei. É. Ah, A gente tá eu tô numa rua, eu queria falar, né? A gente é muito doido. A gente Impressionante. voltou pra uma região que era nossa, sabe? Centro, Sempre né? a Eu gente- sempre morei no Sempre centro. ali. E ela também Quando eu morou mudei na- pra cá, eu mudei na São na Luís. São Na Luís. São Lu- Nossa, É. total, sempre. Mudei na São Desde Luís. Oswaldo Cruz, Desde hein? Oswaldo Cruz, né? É. E o Então, Creu assim, também ali na Sergipe. E aí, na né? esquina ali, que é da Rio Claro com a 9 9. de julho, Ah, ela é o final da ladeira, Da digamos, ladeira, né? é Aí uma verdade. vez a gente foi descendo o carrinho de rolimã e tal, aí o guardinha, sabe, na época era baratinho, né? Era Fusca. o Fusca. Fusquinha. Ele deu um cavalo de pau assim, saiu, não, aqueles gordinhos, né? Geralmente o policial era aquele cara, tipo, não tinha, não, tinha um estereótipo, forte. né? E ele chegou assim, né? Todo marrento, assim, né? A hora que deu voz de prisão, assim, pra nós, ou, né? Tipo, proibido isso aí, né? Quando ele fez o... Saiu a dentadura dele. E aí foi rolando assim no chão, assim, ó. Caiu do lado do amigo nosso, né, cara? E a gente, assim, ó, Inacreditável, né? né, moleque, né, cara? Sabe o que é, né? Você fica engolindo o seu riso, né? O riso pra dentro.
E aí Ai, não ele acredito. caiu bem meu. perto de um amigo, né? Do E Luciano o cara falou assim, Macarrão. pega essa porcaria. Aí o cara pegou assim, Imagina a cena. ele botou e assim, entrou na... Né, perdeu, né? Perdeu a autoridade. A autoridade Autoridade, total, né, cara? Então, Nossa, cara, aí, respeito. os moleques, né? Zoeira, né? Lógico. Todo mundo caía no Caía, chão. nossa. Naquele dia, assim, deu até dor de barriga de tanta risada. Imagina. Porque, assim, Ai, gente, olha cada história. Aí mano. nessa rua, bem onde ele tá falando, né? Rio Claro com 9 de julho, os pais do Maurício têm uma casa até hoje ali, né? Hoje Dona Enar não tá mais aqui com a gente, mas Dona Enar, seu Leonildo, o seu Clemente, Dona Maria, meu pai, minha mãe, o Bibo pai, a Biba mãe, né? Que é os pais do Paulo, o seu Norberto e a dona... Oh, meu Deus, me fugiu agora. agora me fugiu também. Ah, o Enfim, nome... mas tudo uns anjinhos da guarda que aguentava a gente fazendo barulho dentro de casa, né? Vocês não eram E ali fáceis, era a hein, casa gente? dos pais do que a Maurício, gente é que ele, vizinho o seu agora. Leonildo mora até É do- hoje ali. do É, do Ali Tchê. do lado do Tchê. Do Tchê, a gente Ah. é vizinho dele. Seu Leonildo. seu Leonildo. Ele Nossa. foi, como que é, do Rotary, né? Bastante tempo e tal. E a Maria tá viva ainda, É, sua minha mãe mãe? tá viva. É, Dona minha mãe, Laura. Dona Seu Laura, Norberto isso. e Dona Laura. Lembrou. Os pais do Paulo. Minha né? mãe tá vivona, mas assim, né? Tipo, aquela coisa, né? Pernambucana retada, sabe assim? Retada. Ela é, que nem eu falo, eu sou os dois, A né? mistura. Meu pai era aquela assim, tipo, tranquilo, né? Tipo, calmo. Mineiro, Acho que assim, cegado. o dia que ele pegava, ficava muito, né, pé da vida comigo, ele falava assim, né? Seu menino. Né? Tipo assim, minha mãe já é um neto explosiva, né? demais, Tipo, eu falo que eu sou os dois, né? Tem vezes que assim, eu até falo assim, eu evoco, vem minha mãe pra limpar a casa, sabe assim? Minha mãe, ela... Baixada. Aí eu falo assim, aí tem vezes que eu falo assim, eu preciso mais, né, ai, vem meu pai, vem, né? Aí, porque eu preciso mais de Tranquilo, paz, de- né? de paz, de lucidez, né? Lucidez. Minha mãe já é uma loucura, assim, né? O Então- Creu, e essa família é interessante, né? O Creu tem irmãs gêmeas. Gêmeas são Né? uma é freira e Freira, outra não. gente. Demais. Isso é mais E doido são ainda. idênticas, né? É, Robson? né, Parece, Né, pareciam Robson? muito. Vai, Robson, Lá atrás acontece. pareciam mais, né? E amigo do Creu há muitos A vida anos, inteira? a vida inteira, desde moleque. Aham. E ele nunca contou pra mim que tinha uma irmã gêmeas, né? Eu conhecia a Rosário, Essa é boa, mas gente. eu não conhecia A Roseli. a Roseli. É, porque a minha irmã como freira, ela tem que morar um tempo em cada lugar, né? Em cada lugar, e eu Então, não. Quem ficava mais em casa, aliás, né? É. Até hoje tá em casa é a Rosário. E a Rosário sempre foi próxima da gente, assim, também. Sempre a gente ensaiava na casa do Creu, e então a gente conhecia ali, convivia, ela ia ver a gente tocar sempre, dava sugestões, e era um relacionamento bacana. E ela fazia teatro na época. Pra Ela ajudar, fazia né? teatro Pra para ajudar. E ela sempre fazia piadas, assim, né? Ela era meio piadista, assim, com a gente ali, brincava, sempre fazia as brincadeiras. E eu cheguei um dia na casa do Creu, aí a Rosário vestida de freira, né? Que na Aí- verdade era a Que Roseli. na verdade era a Roseli. E eu falei, Rosário, que Pro legal Robson. essa fantasia de freira. Eu não sou a Rosário. Ah, tá bom, eu também não sou o Robson, né? Vamos chamar Tá o de Creu lá. sacanagem. Não, entra, por favor, entra Toda aqui. E eu, Contida. cara, que da hora você tá fazendo esse tipo de personagem, né? Você tá E, perfeito. e fui Tá brincando. dentro do personagem mesmo, né? E assim, eu fico envergonhado porque eu fiquei realmente mesmo envergonhado porque eu fui brincar Que depois você viu que de era- levantar. a Eu fui saia. para levantar o hábito, o hábito, a né? saia, né? E ela pegou, olha, eu não sou. Quando ela falou, nesse momento que eu fui assim, ela falou, olha, eu não sou a Rosário. Aí ela falou de um jeito que eu gelei, assim. Aí você entendeu. Aí eu só vi a Rosário passando lá dentro, dando risadinha, e não era a Rosário mesmo, cara, era A Roseli. a Roseli. Tudo E- com R. Então. E foi Eu- assim eu- que eu eu ia conheci me chamar a irmã Roberto. gêmea A a irmã gêmea da A Rosário. Rosário. A Roseli. A Roseli, eu não Roseli sabia, e já Rosário. conheci o Creu há muito tempo, há E bastante ele nunca tinha tempo. falado da Não, gêmea. mas falou, É tão corriqueiro, né? Tipo assim, que nem, às vezes eu nem lembro que eu tenho tipo, minha irmã. vocês sabiam que eu tenho que, uma que irmã é freira, gêmea? né? Tipo. Porque assim, às vezes eu saio, né, com ela. Imagina aí eu sair, né? Tipo assim, né? As pessoas falam assim, Jesus, né? Tipo assim, que é isso aí, né? Tipo assim, que o Creu, né? Doidão, né? No palco, né? Pulando, Da gritando, não sei o noite. quê, né? Tipo assim, né? Aí tem uma irmã que é freira. Não, porque assim, é o Que seguinte, legal. a minha família mesmo, né? Meu pai,
ele era sacristão, né? Sacristão é Olha só. Pra quem não... Da São Bento. Ele foi da São Bento, foi Tá. muito tempo o sacristão da São Bento. Mas em Lins, né, que eu sou linacre, ele foi da igreja principal também lá, que é Santo Antônio. Ah, Então meu pai sempre Foi uma da família igreja. religiosa, né? Que nem eu mesmo era para ser padre. Eu fui forjado não, porque olha só. nasci para ser padre, digamos, Sim, né? destinado As a isso. 3 das minhas irmãs entraram no convento. Eu tenho 3, né? Tem a Ruth também, que é a do meio. Elas entraram pro convento. E aí que nem quem ficou foi a Roseli, que era vocação mesmo, que aí Tá. tem uma coisa que é uma Era coisa legal. dela. Elas entraram numa modinha, digamos, entre aspas, né, as 3. Tá. Só que cada uma descobriu. E engraçado e interessante também que a gêmea, que ela falou, não quero também. Né? Tipo, Poderia seguir com a poderia, irmã. porque é. a minha mãe também criou de um jeito assim, bem. Super livre. É. E os seus pais também são músicos, Isso, né? Que é. você tava falando. Meu pai, ele tocava todos os instrumentos de corda, minha mãe de percussão, né? Quando ela era mais nova, Nossa. ela tinha uns grupos de forró com os irmãos lá na Pernambuco. Aí, ó, tá explicado, né, gente? Então eu falo, né? A percussão é minha mãe, né? E Dentro a- de mim. as cordas, E as né? cordas, o Seu meu pai, pai. que ele dominava tudo que era corda, né? Tipo, o Sensacional. barato dele era mais bandolim. Aham. Né? Ele Olha, tocava bandolim, que chorinho, lindo. né? Em casa, assim, tipo, o chorinho Que e um forrozinho lindo. sempre tava presente, né? Olha só, nasceu E- na música, é. né, Creu? E você Mas assim, foi... o Jimi Hendrix da família, digamos assim, eu falo que é a minha irmã, né? Que é a legal, Roseli, que é a Roseli. freira. Ela, inclusive, toca, né? Tipo, o pessoal chama ela do piano da igreja. É o piano da igreja, né? Tipo assim, que ela toca em tudo, né? Ela toca. E ela é conhecida, né? Como Irmã Sorriso. Que ela é Sorria sarrista, né? Tirava sarro de todo Super mundo, bem fazia... humorada. pra É. cima, que Ela é bom. super... Ela é uma freira, mas ela não é uma freira bitolada, sabe assim? Né? Ela é bem... Aberta. Aberta, Ai, né? que legal. Aí, ó, Então, quem assim, sabe que nem... a ela... gente vai ter uma oportunidade, né? É. De conhecer seria, ela, seria muito conversar. bacana massa. elas estarem aqui hoje. E as Pelo duas? né? É verdade. Se viesse as duas, vocês iam... que nem O rapaz lá da mesa de som, ele ia estar com o fone, ele ia dar risada, porque O as duas Elton, têm... o a Elton, mesma voz. ele tem a mesma voz, parece que tá... às vezes, quando elas dão risada... Olha só. Eu Parece sinto uma risada estéreo, né? É, surround. Por isso que eu falo assim, que eu sou musical. Desde pequeno, né? Elas davam risada, sendo igual assim, sabe? Gente, que Então, engraçado. aí elas Creu. respiram, sabe quando dá as pausas, assim, tudo junto, parece que elas estão lendo uma Figura, hein? partitura, assim, né? E veio o Creu de homem pra dar uma equilibrada, né? Você vê. Com esse multifacetas aí, talentos, sim. né? Que Sim. legal, Creu. Olha, Mas- são tantas perguntas, Creu, que eu Vixe. quero fazer pra você e pra vocês. Mas assim, acho que você é um cara realizado até aqui, né? Quanta coisa você já Assim, conseguiu fazer e ó, faz, né? Graças a Deus, dentro do que eu me propus, eu me sinto, sim, realizado. Eu trabalho com música desde então, nunca parei. Obviamente, a gente tem altos e baixos, né, na nossa vida. Tem tudo. vontade que você quer, né? Desistir. Tadinho, de jogar ele na parede, É. né? Tipo assim, já vendi também instrumentos para me manter. Uhum. Já tive dificuldades, né? Temos ainda, né? Tipo assim, Ainda, com que nem- certeza. pra gente, tipo assim, ter uma vida legal. Enfim, a gente não é um mar de rosas, mas dentro desse mar de rosas a gente navega bem, né? Tipo assim, né? Curte ele, curte a onda, curte a brisa, curte o sol desse mar. E vai indo, né? Então eu me sinto, assim, privilegiado por fazer o que eu gosto, Feliz. né? Sempre tô mexendo com... Sempre, por mais que eu né? Minha mente tá aí, que nem agora eu tô Não para. fazendo música revelação. Tipo, chá de Olha. bebê de revelação. Ah, que legal, Creu. Então, essa lá, é- tá outra vendo? Mais emoção. uma. É outra cartada aí, Outra, mais pra é. frente. Demais. Que nem aí, no caso, eu que vou revelar o Música nome, né? revelação. O sexo do bebê. Eles mandam o resultado do exame pra Manda ele. pra mim. Eu que sou o primeiro O responsável, é, saber. A pessoa da família e ele. Sim. Né? Gente, Às vezes nem isso, às nem vezes isso, só você, só pra me ser manda o link surpresa pra do- todo mundo. É. E aí, claro, obviamente. Você já fez, então? Já. Ai, que legal. É muito lindo. Já fiz Deve algumas. ser tão emocionante quanto as serenatas, Sim, sim. né? Tem umas que eu faço autoral, que aí eu Uhum. faço a história, né, de verdade mesmo do casal, como eles se encontraram. Você faz a Isso. música. Eles mandam as Aí que nem informações eu e ele preciso, compõe. né? Ai, que bacana. Eles me mandam informações Sim. da vida, vamos supor, tem um tio que é engraçado, que tá querendo muito, né? Então eu faço, às vezes, uma música brincadeira, assim, tipo, Aham. bem divertida, e no final Demais. eu entrego e falo o nome, se é menino ou menino, né? Que nem... Fala pelo Eles nome. nunca Pelo esperavam, Não, é. demais. aham, Surpresa mesmo. É uma surpresa muito, muito legal. Muito É outra emoção. diferente, né? é. Essa aí é outra emoção. É mais uma ainda, emoção, né? além da É. revelação. Então, aham. tipo, Que tá rolando bacana. bastante isso, né?
Então, É. projetos, né, que não param. Né? Exatamente. Perfeito. E agora eu fiquei Parabéns. sabendo que eu vou ser jurado aí de um programa. Do aí. programa. É isso aí, terceira temporada. Terceira temporada, ó. Por isso que eu fiz questão, né? Essa temporada aqui, Filhos da Música, né? Que vocês acabam sendo, né? Filhos da Música, de alguma forma, para dar o gancho nesse Grandes Vozes que a gente tá lançando. Então, oficialmente, as inscrições abertas pelo Instagram aí, Grandes Vozes, que a gente vai começar a trabalhar, né? A alimentar. Então, fiquem de olho. Mas eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi muito legal conhecer você, Robson. Bacana, também gostei muito. E uma outra hora a gente destrincha mais sobre seu trabalho, né? A Vamos gente que vamos. conhece um Vamos pouco marcar melhor. aquela resenha. Aquela resenha na casa Isso, lá em da casa. Bia, do Creu. Isso aí. E parabéns, viu, Creu, pela sua trajetória de sucesso, pela pessoa fantástica que você é. Eu já gostava, né? Sim. E te admiro muito. Eu só tenho Obrigada que agradecer por estar também aqui, viu? por sempre estar junto, né? A gente sempre tá, de uma certa forma, a gente se É reconecta. verdade. É verdade. E você me apoia também muito, então eu agradeço muito, muito, Isso. muito. Que bom, né? Que deu certo. Da Bia Sim. também tá aqui com a É. gente hoje, que eu Obrigada, gosto viu? demais. Eu que agradeço. O Creu trouxe você É pra verdade. minha vida. Nossa, e são Né? pessoas incríveis, gente. Pessoas muito especiais, né, Robson? Eu adoro o Creu, conheci a Bia pelo Creu, né? Uhum. E outro anjinho da guarda na minha É, vida. Eu são- sou cheio dos anjinhos da É guarda. Né? verdade. A Bia tem uma coisa assim que ela olha assim, ela. Aí Já depois- identifica, na né? hora. Já mata a charada do que tá rolando, entendeu? Sim. E comigo foi assim. É até perigoso. É, Ela já Ela matou vê a além, charada do que é. tava rolando ali, já chamou ali. Que ó, demais. deu o chacoalhão. É, a gente vai conhecendo gente, né? São É. 23 anos de profissão, Ah, né? já vai identificando. A gente vai vai. mudando o olhar também para as coisas, Ah, né? sim, Conforme sim. o tempo vai Sim, passando. as experiências, É, né? A gente está Ah, sempre E aprendendo. é uma ajuda, né, na mas vida, né? Exato. Que nem às vezes a gente não tá. Às vezes a gente sente, mas não enxerga. É, Aí gente quando vê, a não gente enxerga. mostra assim, né? Isso eita, mesmo. mano. Põe a luz, Muda o olhar. Muda o né? olhar. E assim, Que legal. e mostra também possibilidades, não só mostrar também, né? Ó, né, Sim, tipo, ó, sim. apontar o dedo, Alternativas, né? Alternativas. E aí, Caminhos, aí eu falo que nem diferentes a vida é simples. É a simplicidade que é gostosa, né? E a gente vê pelos vídeos, né? Pela forma como vocês lidam, como vocês vivem a vida. Olha, eu agradeço demais. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, os projetos de vocês e a nossa Obrigada, amizade você também. Aliás, como eu sempre falo nos meus Que shows, gostoso. Deus abençoe quem aplaude música. É verdade. Ah, a gente podia terminar com música, né, Creu? Vamos. E eu Vou agradeço a participação aqui de vocês. E só para encerrar, Robson, adorei a frase da sua camiseta, Pois é, que eu acho que é né, o segredo, vamos dizer, né, Robson? Eu ia vir aqui com outra. Ó, Eu ia mas vir com outra, olha mas só. que é preta também, né? Que é o Tu vens, eu já escuto teus sinais. Teus Ah, então. Mas aí eu peguei sem querer essa. E Amei. aí eu vi a frase e falei, bom, é uma boa mensagem Ela- pra passar, né? Que Pra é gente o- encerrar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A Mesmo. música que você citou do Alceu, o pessoal tá utilizando muito pra quem tá nascendo. Vamos supor. É verdade, a virou- revelação, virou um né? hit, Virou um né? hit. Que nem se você pegar a letra, né, da Que Bruma tu Leve. vens. Da Aham. Bruma Leve, das paixões que vem de dentro. Ah, que lindo. Tu vem Olha chegando só. pra brincar no meu quintal. Uhum. Aí no teu cavalo, peito no cabelo vento, aí é uma metáfora, né? E só quarando a roupa no varal, o cotidiano, né? Aí tu vens, eu já Eu escuto os teus os teus sinais. sinais. É lindo. E aí, né, tipo, tá aqui no ventre, no né? ventre. É bacana. E é isso, gente. Um Olha. beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Show. Vou fazer uma Convidados canção. Obrigado. especiais. Obrigada. Por viu? nos receber. Um beijo pra vocês. Essa canção é autoral e é homenagem ao Alex Vernassi que eu fiz pra ele. Alex, grande Alex. Mais uma noite que vem, mais uma noite que vem e vai. É uma canção diferente que do pensamento não sai. Mais uma noite que vem, mais uma noite que vem e traz essa canção diferente
que do pensamento não sai. Me pego em silêncio, me pego cantando por dentro essa canção diferente que agora do peito não sai. Parece azul, parece um jazz, um blues, essa canção diferente que me faz te sentir por perto. Obrigado. Deus abençoe quem aplaude o músico. Valeu, gente.